Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Chegamos com mais um Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira. Já dá pra ver que estamos com mesa cheia aqui hoje. Temos dois convidados especiais aqui. Temos de volta o Rubinho Barrichello no nosso programa. Rubinho, bem-vindo mais uma vez. Tudo jóia? Obrigado, tudo ótimo. Temos agora o Dudu também estreando aqui no Pelas Pistas. Tudo bem, Dudu? Bem-vindo. Tudo ótimo, obrigado. É um prazer poder estar aqui com vocês. Estamos aqui com os nossos dois também pilotos convidados, pilotos agora podcasters também aqui, hein, seu Fittipaldi. Tudo jóia? Beleza? Tudo jóia. Tranquilo? Então, você tá vendo que a gente tá indo por etapas, né? Primeiro, o Rubinho veio há 1 ano e pouco atrás. Isso. Agora ele traz o filho. Tá. E daí a próxima vez só vem o filho. O Rubinho já não vem mais. E aí vem a o gente Fefo junto. Aí vem o Fefo junto. Vem o Fefo, boa. Vem o Bem Fefo. lembrado. Tá certo. O irmão Então. traz o outro irmão. Então, Boa. Tudo jóia, né, senhor? Tudo bem? Tudo beleza. Beleza? De boa. Sorridente hoje, você está mais leve. Descansado, não teve corrida ontem. A chuva deu uma lavada, né? Cris, né? Que não toma banho, né? que hora chegou em casa ontem? 4:30 da tarde, tava em casa. É? De boa. Tá certo. Então, descansado. Ó, 4:30 da tarde a gente tava... Você já tava chegando em casa também. Depois lá daquela prova da Indy lá. Daquela prova da Indy. Daquela prova da Indy. Tivemos aquela prova da Stock Car, tivemos aquela prova da Indy também no fim de semana, a gente vai contar no programa de hoje. Então, recadinhos básicos, like no vídeo, se inscreva no canal, compartilha com o pessoal fã da velocidade, que a gente tem muito assunto. Turma das plataformas de áudio também pode dar aquela classificação 5 estrelas e seguir o Pelas Pistas, além do nosso Instagram, @pelaspistas360. Turma, começar com Grande Prêmio de Fórmula 1. Tivemos uma prova, uma novidade, que acho que é uma das poucas vezes que a gente começou Pelas Pistas que o Max não venceu a corrida. É uma das poucas vezes que a gente tá. 2 anos depois acontece um abandono. Foi na Austrália em 2022, o último abandono do Max Verstappen. E tivemos uma prova sem o tricampeão. O que vocês acharam de uma prova sem o Verstappen? Finalmente, foi bom, né? Pra ver uma coisa diferente. E eu acho que aí foi legal porque o Sainz passou ele na pista. Pode ser que ele já tava com um pouquinho de problema e tal, mas ele passou na pista, né? Então não foi aquela coisa... O cara pode não se recebeu sentir... a corrida. Ele pode se sentir... E ele marcava voltas rápidas atrás de voltas rápidas. Eu acho que ele mandou bem, meu. Mandou bem mesmo. Bom, o Sainz tá mandando bem essa temporada inteira, né? Fora a penúltima corrida, que Sim. Infelizmente ele não pôde correr, mas a primeira corrida dele foi muito forte. E agora, de novo, lá na Austrália foi bem forte. E acho que ele tá mandando aquele recadinho para todo mundo que ele precisa do emprego. Eu tenho certeza que ele vai estar correndo na Red Bull do lado do Max. Você acha que na Red Bull? Eu acho. Sabe o que eu acho engraçado? Que ele saiu do hospital há pouco tempo e ganhou a corrida. Uhum. E eu só ganhei minha primeira corrida quando eu saí do hospital. Então, Olha aí. Eu vi uns posts falando sobre que eu e ele saímos do hospital e ganhamos a corrida. Então, achei engraçado. Já tem gente, então vai ter um monte de cara querendo ir pro hospital agora. Você corre quando a próxima vez? Em Interlagos, né? Interlagos. Final de abril? É. Então, na terça-feira, quarta-feira, antes da corrida, a gente inventa alguma mini Sim. cirurgia pra você. Sim, obrigado. Hã? Muito Uma lipo. Então. Pra tirar um pouco. Coitado, já. Tirar um pouco, o cara some, caramba. Porra. Quantos quilos você perdeu? Falando sério. Eu perdi 5 quilos desde o ano passado. 5. 5. 5 você já pesava 50, né? Agora tá pesando o quê? 45? 37. Nossa, o que eu daria pra perder 5 quilos? Ele tem 1,82 m, pesa quanto? 68. Cara, é muito pouco, né? Não sei Nossa. quem que ele puxou. Adoraria perder esses 5 quilinhos. Ainda mais a Páscoa agora, que tem de chocolate lá em casa. Jesus. Fora o panetone que a gente ganhou também, né? Esse acabou, finalmente. Esse acabou? Na verdade, tem um... Ainda Deve tem um ter uns 10% no freezer. Tá. Era grande aquele panetone que a gente ganhou. Mas uma coisa curiosa do Sainz que a gente vê aqui, você falou que o Sainz tá mandando muito bem, eu fiz um comparativo. Sainz e Leclerc, a gente sempre fala assim, o Leclerc tá naquele grupo dos 4 melhores, pelo menos o que a gente fala aqui no programa. Eles estão dividindo o carro desde 2022. Tá 3-3 em vitórias entre os dois. Então, assim, é um número que a gente, na somatória total, a gente acha, na cotação, talvez o Sainz seja uma cotação melhor que a do Leclerc, seja maior que a do Sainz, mas dividindo o carro tá 3-3. Ô Rubens, eu sempre falo que eu vejo um pouco o Sainz como um Rosberg. Talvez, se você acordar no meio da noite pra sair pra acelerar, o Leclerc vai andar mais rápido. Agora, ele é um cara que talvez trabalha mais, é um cara que se
não sei, no dia que ele tá super, hiper dedicado a alguma coisa, ele vai lá e consegue entregar um resultado, entendeu? Agora, talvez natural talents do zero, assim, talvez o Leclerc tenha mais velocidade, isso, aquilo, mas não sei se o Leclerc tá mais acomodado ou se o Sainz tem esses picos quando ele tá com tudo ali. Eu acho que cada vez mais a cabeça, ela É fundamental. é tudo, né? Ela não é... Você pode... É difícil você não ir pra academia quando você anda de Fórmula 1 e falar pro teu corpo que você tá bem, né? É difícil, porque no final você vai cansar e tal. Então, mas o fato dele não ter a Ferrari do lado dele agora, ela está do lado dele, mas ela não está do lado dele. Sim. Porque não assinou. Faz com que a cabeça dele fique livre, né? Ele pode também olhar o copo vazio, falando, pô, agora eu preciso acelerar para garantir um trabalho, ou ele se sente livre do fato que o que eu fizer agora, fiz, e pode ser que ele já tenha um contrato assinado, né? Ninguém sabe. Porque isso acontece muito cedo, né? Eu falo, meu contrato da Ferrari eu assinei em maio, então, e só foi anunciado no final do ano. Então, tomara que ele não tenha assinado, porque essa vitória vai dar uma graninha a mais pra ele na... Então, também tem isso. Mas eu acho que a cabeça é tudo. O cara fica livre. Eu acho o Leclerc mais talentoso mesmo. Mas eu li um livro outro dia sobre o que não é talento e o que é repetibilidade. O que é essa coisa de todos conseguem. Por que eu fui andar de carro de corrida? A chance é muito grande porque eu era morador de Interlagos. Lendo o livro, você começa a acreditar isso. Porque como é que você faz um chinês que não tem nada a ver ser músico? Ele praticar desde o começo, ele criar hábito, ele gostar. Então, para mim, é uma coisa assim. O cara com a mente tranquila, né? Quando o cara entende que a vida passa muito rápido e que precisa fazer alguma coisa para aquilo, para que ele se sinta bem tranquilo. Tipo, o ambiente nosso ontem, todo mundo, um piloto querendo falar, nem todo mundo era de acordo em não largar ou largar. Alguém já achava que a pista estava boa, outro achava que a pista estava um absurdo. Então, o ambiente, ele é um pouco carregado. O que eu falei ontem para os dirigentes, eu falei, eu acho que esses 10 em 10 minutos deixa o cara dentro do carro. Isso cria o quê? Ansiedade. A ansiedade, o cara dentro do carro, a gente vai sair. Você vai liberar, vai dar a bandeira, vai dar safety car na hora. Porque a ansiedade, às vezes, traz aquele negócio para uns, para outros dá uma relaxada, e fica num montante meio diferente. Aí eu achava que o cara tinha que estar na boa, avisa 10 minutos, a gente entra no carro e vai. Eu acho isso, porque a mente, para mim, é fundamental. Agora, no caso de ontem, não vamos entrar em detalhes, quem queria e quem não queria, mas percentualmente, o grid inteiro, qual que era o percentual do grid que queria largar e aqueles que não queriam? Falando da estoque, né? Falando da estoque. A realidade é que, se você vê, assim, é um esporte que ainda... A Stock Car, você já teve lá, o Nelsinho tá lá agora, meu filho tá lá. Você vê que ainda não existe aquela união total. Vamos olhar pelo interesse de todos. Ali ainda é um ambiente vaidoso. Fórmula 1 é muito vaidoso, então cada um olha pelo seu. Então, não só os pilotos, como as equipes também, né? Porque o cara que tá mais para trás, óbvio que não queria largar, entendeu? Então era isso, não tem nada de específico, mas é uma característica. Eu vou te falar na real. A mãe do Dudu tava lá ontem visitando, ela tava desesperada. Viveu 22 anos vendo chuva, que, pelo amor de Deus. Aí ele chegou e foi bonitinho, que ele falou assim, não, mãe, eu não vejo o capô. Aí ela olhou pra mim e falou assim, ele não vê o capô. Aí eu falei assim, eu tenho 12 centímetros abaixo que ele, eu não vejo o capô quando tá sol. Então, assim, relaxa, não dá pra ver o capô. Mas ela tava desesperada. E aí, eu ouço muito o Dudu, muito, né? A gente acha que é eu que fico falando, eu que tal, não sei o quê. Eu cheguei pra ele e falei assim, se você já sabe onde desviar da poça na caipirinha, me ensina.
Ele falou, não tenho ideia. Você teve ideia de qual linha você ia fazer ali? Não, eu só percebi quando o carro tava de lado, consegui segurar ele Então, mais ou menos. mas aí na próxima volta eu tentei Eu só por dei fora. uma volta. Eu quase rodei indo mais pra fora. E aí deu bandeira vermelha, eu fiquei sem saber. E quando você não sabe, o que você faz? Você passa meio devagar. Então, essa disparidade de velocidade era o perigo. Naquela hora que a largada ia ser dada, não tinha condições. Essa é verdade. No horário agendado. Não tinha condições. Ali não tinha condições nenhuma, né? O horário do warm-up ali e tal, não tinha condições nenhuma. Aquaplanava na caipirinha, nas 6, indo lá pra cima e descendo pro... Mas você não corkscrew. acha que se desse 2 voltas com todo mundo com o spray levantando, limparia a pista pra Então, gente mas andar? o meu medo ali era que se a gente ficasse andando atrás do safety car, numa velocidade... Como é? Eu não sei o teu carro como é, mas o meu embaça tudo, cara. Andando a 0 por hora, o meu ia embaçar tudo. E aí ia ter aquele problema de ser... Enxergar. Entendeu? Então, o Stock Car, se Deus quiser com um carro novo, a gente vai ter uma condição muito melhorada nisso, porque a visibilidade é muito pequena e não dá para enxergar, o negócio embaça todo. Não é só, oba, choveu, uhul, como eu sempre gosto. Ontem eu tava entre a película que foi colocada por dentro para não embaçar, ela dificultava muito a visibilidade, porque ela tinha aquelas bolinhas de... Não deu para colocar direito. Bolinha de ar. De ar. E aí, você... Entendeu? Não tava... Tava meio A difícil. película que colocaram no nosso carro tava embaçando a película e a outra parte não tava embaçando. Eu falei, Putz. Que bom, hein? Mas é uma... Cara, eu sempre falo, né? Falo muito pra eles, assim. A gente tem que agradecer cada momento de dificuldade, pra poder curtir o momento, cara. A vida é muito curta pra ser pequena. Então, a gente tá ali, cara, decidindo que não vai correr. Aí vamos ficar matando, falando que o cara fez isso, ou vamos elogiar. O evento é nosso. A gente precisa botar pra cima pra que isso tenha uma progressão. Então, pelo menos foi tomada uma decisão que eu acho que foi coerente. Entendeu? Eu peguei a estrada, sei lá, quanto tempo depois? Quando você pegou, devia estar tudo seco já. Eu cheguei em casa às 5 horas e eu não liguei o limpador do meu carro. Então, entendeu? Se tivesse esperado mais, possivelmente. Diziam que em São Paulo não estava chovendo na hora que estava caindo o mundo para nós. Mas acho que estava vindo, entendeu? Aquele tempo bom estava vindo. Dava para esperar? Cara, a gente tem televisão, vocês sabem, vocês trabalham com isso, sabem como é. Então, eu acho que foi uma decisão certa. Agora, eu falei e eu acho que precisa ter 100% de adesão ao que vai acontecer para a próxima. Porque esse papinho de, não, então não pode ser Interlagos, vai ter que ser... Precisa ter 100% de adesão assinado para depois ninguém ir na justiça falar nada. Mas nunca vai ter, né? Tomara que tenha, meu. Tomara que tenha, porque é um esporte... Porque ficou combinado que vai ser a próxima prova no Velocitar, vão fazer as 3 corridas. Mas aí começaram a falar que tem que ser antes da próxima corrida, que poderia ser Interlagos, então. Tem que ser na sexta-feira de Interlagos. Só que é outra pista, entendeu? É outro... Porque tem os 30 quilos, tem aquela coisa, todo mundo... Então, se passar Interlagos e até, acho que é junho, né? A próxima corrida do Velocitar, aí o cara tem que ter... já tá outro tipo de campeonato, né? Com peso e tal. Aí o cara na sexta-feira tem que voltar ao peso que ele tava naquele... É difícil. É melhor ter adesão hoje em dia, que tá todo mundo ainda consciente do fim de semana e tal. E vocês acham que vai rolar essa adesão? Eu gostaria que fosse. Eu nem tô falando que eles estão promovendo isso. Eu gostaria que tivesse, porque senão vai se ser... escolher entre Interlagos e Velocitar, acho que eu escolheria Interlagos. Não sei. Pra fazer a... largando lá de trás é mais fácil passar Interlagos do que no Velocitar, né? Então... Meu carro é bom no Velocitar, tá? Se olhar interesse... Já não chegamos no 100% de adesão na mesa. Claramente você mostrou egoísmo, né? Esse daqui virou e falou assim, meu carro é muito bom, né? Aquele lá é mais fácil de passar Interlagos. Só falta esse daqui falar alguma coisa. Eu quero ir em Santa Cruz. Tanto faz. Mas enfim, voltando no assunto Fórmula 1, né? Voltando ao assunto Fórmula 1, tivemos lá a prova. Uma outra questão já de entendimento 100%, se tem adesão ou não. Teve, acho que o lance mais polêmico do fim de semana, que foi o lance do Alonso com o Russell. Aí eu quero saber de vocês também, o que vocês acharam do lance Alonso, Russell, Alonso. Ficou difícil de entender o que o Alonso fez, né?
a gente tem a zona de DRS em Jeddah, onde a gente já viu o incidente do Max e do Hamilton, onde um tira o pé para o outro passar primeiro. Eu acho que aí é mais culpa da zona de DRS que causa os pilotos a fazerem aquilo do que qualquer outra coisa, né? Mas ali era uma curva o quê? De terceira, quarta, Dudu? Sim, acho que sim. Não, é quarta. Quarta? Então não deu pra entender, né? O Alonso aí depois falou no rádio que tava com problema no acelerador, não sei se era um migué dele ou não. Sinceramente, eu não vi o suficiente pra tentar ver se ele tava fazendo uma malícia dele ou se realmente foi um erro. Não sei. Foi em que volta? Foi na penúltima volta. Na penúltima. Porque daí ele, sendo no fim... O Sainz estava na última e ele estava na última. Sendo no fim, dá uma... Talvez tenha sido alguma coisa... Mas, enfim. Não sei, não deu pra ver direito, pra julgar mesmo, assim. O que você achou, Dudu? Bom, eu tô na mesa com o pessoal que já andou de Fórmula 1, né? Então acho que é mais fácil eles responderem, mas é difícil de saber. A gente não sabe o que tá passando na cabeça deles, a gente não sabe muita coisa que tá acontecendo no mundo de Fórmula 1, é muito distante. Então, é difícil. Eu vi um vídeo, um gráfico onde ele freia antes mesmo. Existe uma diferença muito grande de velocidade em relação à volta 58, que foi a da batida, em relação à volta 57. Mas é isso, a gente não tem como saber se foi de propósito, se não foi, se foi Miguel, o negócio que ele falou do pedal ou não. Houve uma diferença de fato da velocidade mínima, mas é isso, não tem como. Mas daí, antes do programa, você tinha comentado com a gente que ele freou e acelerou. Ele acelerou depois, Então, se ele só tivesse freado antes, eu meio que tô com você, porque daí o cara meio que freia onde ele quiser. Sim. Claro que ele não vai frear no meio da reta. Você tá em sexta marcha no meio da reta, do nada, você tá embutido lá no câmbio dele, ele de repente taca o pé no freio. Mas nesse caso, que ele acelerou de novo... Fica esquisito. Fica bem esquisito. Isso foi uma coisa que você viu em algum... Então, eu vi um vídeo onde tem uma câmera on-board de trás, filmando pra trás, e tem aquele... meio que a telemetria dele ali, o acelerador e o freio. Ele tá em sétima marcha, e na volta anterior ele passou um ponto a 270, e aí ele freia, acelera mais metade do pedal, e aí ele passa ali a 219. E não é o recarregando bateria, não é nada disso. Então, pai, eu nunca andei de Fórmula 1, eu não sei, mas... Mas é só porque eu falo... Ele freia e acelera de novo, então eu não sei. falo muito disso, assim, a gente propagar o que a gente não sabe, né, é fake news. Então não dá mesmo, como o Nelson falou, não dá pra julgar uma situação que a gente desconhece. Pelo que a gente viu lá da FIA, eles têm muito mais informação que a gente e deram como culpado. Mas até que eu passar o telefone aqui e falar, e aí, Fernando, o que você fez? Eu acho muito difícil, porque essa coisa hoje com a inteligência artificial, você pode fazer qualquer situação que tem aí de gráfico, de voz, de não sei o quê. Então é difícil, cara. É difícil a gente ter uma opinião clara. Eu, olhando a primeira, eu olhei assim de relance e vi que ele deu uma diminuída e que o Russell bateu. Quando você olha assim, se você pensar que é uma curva, a gente estava falando disso, uma curva, na minha opinião, feita de quarta marcha. Na minha época era de terceira, mas a curva está bem larga, inclusive dá para ver muita velocidade. O Albon bateu porque é uma curva bem mais rápida. Se você tivesse que frear antes, porque se você frear antes, você assusta o cara e você acelera antes, existe isso no automobilismo para qualquer categoria, mas uma curva de primeira, segunda, você abre muito mais. Tá. Uma curva de quarta, meio assim, entendeu? O cara já estava perto o suficiente para abrir o DRS de qualquer forma e poderia ter tido uma ultrapassagem, mas vai saber. É difícil. O que me chamou a atenção foi que, se você olhar essa câmera que você comentou do Fernando, essa câmera virada para trás, o Russell, óbvio que ele freia, também reduz, só que ele começa a rodar meio que a hora que ele já tá virando para a curva, não foi na hora da freada que ele de repente assustou, o carro saiu para a direita, para a esquerda. Então ele já tá entrando na curva, daí você pode jogar outro fator no meio, né?
é uma curva de quarta marcha, com mais velocidade. Será que já não tem muita turbulência e daí mexeu no carro dele, Sim. mexeu lá na atitude do carro dele, gente- que ele estava esperando o carro reagir de um Foi jeito que o e daí Russell alegou reagiu. da turbulência, do ar sujo que fez Então, com que eu ia ele- perguntar, alguém viu a declaração do Russell? Russell Ele fala comentou, assim fala. que o cara era culpado ou não? Não, culpado não, mas que ele sente ali o ar sujo e acabou perdendo o controle por causa disso, ele falou. Não, isso tudo bem. Isso é... Aí eles falaram que o outro quis parar, eu confesso que não li, mas... então. Agora, você já viu que, coincidência ou não, muito provavelmente, mas nas 3 vitórias do Carlos Sainz, o Russell bateu. Eu vi isso aí. Nas 3 histórias ele do nunca Russell. completou é, uma corrida onde o Sainz Isso é ganhou. verdade, isso eu vi Então acho também. que o Alonso estava só ajudando o compatriota do mesmo país que ele. E é engraçado porque o Russell com o Alonso é uma relação boa, assim. Você vê, tipo, festa de ano novo, os dois são juntos. Sim. Podem até ser companheiros de equipe, não sei se vão ser companheiros de equipe no ano que vem na Mercedes. Aliás, o que vocês acham dessa vaga da Mercedes, Binho? O que você... Não tenho contrato assinado. É isso que você perguntou? Desculpa. Eu acho que assim, quando tem um anúncio tão cedo assim, ele ajuda a pessoa que assinou, que está assinado, mas ele prejudica uma série de coisas, assim, sabe? Porque a cabeça realmente ela lidera toda a coisa. Você imagina para o Hamilton ter que guiar um carro que agora ele talvez se dedique de uma forma diferente à evolução desse carro. Entendeu? Tudo que ele quer é que o tempo passe mais rápido para ele estar na nova fase da vida dele. Mas se anunciar a tua nova fase vivendo a velha fase, é difícil. Tudo bem, eu assinei em maio e eu sabia da coisa, mas era uma coisa minha. Eu não contei nem pro meu pai, para ficar assim, acho que eu contei antes para você do que meu velho. Eu acho que sim. É? Mas quando você foi andar a primeira vez lá de Ferrari... daí eu tava lá. Não, então, eu fiz questão da gente estar Como junto. que foi receber a ligação? O mais Assinei com a Ferrari. Não, o mais importante de tudo não foi a ligação, não foi ele estar andando de Ferrari, foi que aí mudou o apelido dele para a vida dele, né? Porque eu chego lá no aeroporto de Bolonha, daí tem um cara vestido de Ferrari lá com uma plaquinha com o meu nome, né? Eu falei, nossa, que chique, né? Ser tratado desse jeito, né? Então, eu peguei, entrei no carro, a gente andou 1 quilômetro, 2 quilômetros, mais ou menos, tinha uma revenda, eu nem lembro se era Ford, Volkswagen, o que era, tava lá o nome da revenda, Rubini. Rubini. A partir daquele momento então, ele só me chamou de Rubini. Né? Ficou Rubini. É único. Rubini desde aquele dia. Mas, falar o quê? Uma pessoa que, no nosso caso, a gente bateu roda a vida inteira não, mas a nossa vida inteira no kart, né? E daí você vê o seu companheiro que batia a roda com você andando de Ferrari pela primeira vez, é legal. E eu acho que você foi o primeiro piloto brasileiro a andar de Ferrari, né? Assinado a andar de Ferrari, não foi? Acho que sim, né? Teve... Não. Teve o Chico Landi. Teve o Chico Landi, mas no caso do Fórmula 1, Chico, Fórmula 1 então, Fórmula 1, e daí eu acho que no caso do Chico, a Ferrari vendeu um carro para ele, ou doou um carro para ele, mas era uma operação um pouco diferente. Mas, então, se você chegar em Fiorano e encontrar Rubens andando de Ferrari pela primeira vez e naquela expectativa de agora, como é que vai ser o próximo passo para ele, é claro, né? O que vai acontecer, tudo, é legal. E eu, sinceramente, eu tava do lado de fora e eu fiquei contente por ele. Eu fiquei contente. Eu falei, nossa, o cara, além de ter chegado na Fórmula 1, conseguiu chegar na Ferrari, uma das equipes, se não for a mais importante lá da Fórmula 1, agora ele tinha que lutar para conseguir conquistar o próximo passo. Mas era isso, ponto, né? Eu acho que a gente viveu tanta coisa junto, né? Que eu, quando liguei para o Christian para convidá-lo, era exatamente isso, porque eu não consigo ver a diferença entre nós dois, a não ser que nos ajudamos muito. Independente, né, se teve momentos difíceis, porque assim, o Christian foi meu amigo, não foi meu amigo, não foi, foi meu amigo, não foi, então teve momentos assim, mas eu sempre tive uma apreciação, uma gratidão por tudo aquilo que acontecia. Então o dia que eu assinei com a Ferrari,
eu senti a gratidão de, eu senti muita dor quando ele já não estava lá na Fórmula 1, mas ele conseguiu pelos próprios meios chegar na Fórmula 1 e andar com os carros que andou, que pode ter dado um pouco mais competitivo aqui, um pouco mais, mas não eram carros bons. A não ser aqueles em testes de inverno, aquela footwork parecia que ia, mas de repente... Não, até a quarta corrida era muito boa. Então... Daí depois, quando mudaram todo o regulamento, a partir de Barcelona... É que a minha Jordan 94 também era boa, né? Então, mas a sua... Não, você ali estava de Minardi ainda. Então, mas o Grande Grande Prêmio do 95. Brasil quebrou o carro. Daí em Aida, você terminou em terceiro, eu terminei em quarto. É verdade. Daí fomos para Imola. Imola você não correu, aconteceu o final de semana de Imola inteiro. Eu estava em quinto naquela corrida, quebrou o carro a 2 voltas do final, e daí fui para Mônaco. Mônaco estava segundo, terceiro, e daí também quebrou o carro, e daí a partir de... É verdade. Então, e aí a gente tinha esse negócio. Na Fórmula 1 a gente viveu momentos assim de extrema amizade, né? A gente estava junto lá na Tina Turner com a Ayrton. A gente tava junto embarcando lá da Austrália em 93, voltando pro Brasil, quando a gente fez aquela aposta se eu ia voltar descalço lá no avião, sei lá. Você ia voltar descalço no avião? Não, descalço de... Ele com a sandalinha dele. O de australiano. Coisa assim. Ele voltou de Havaiana, perdi a aposta. Mas enfim, a gente tem muita história que eu falei pra ele, preciso sair daqui certo horário, porque se a gente for falar todas as histórias, a gente vai até... Mas era a apreciação, né? A gente mudou um pouco o assunto, mas era isso. A gratidão de ter tido uma pessoa que me ajudou muito a evoluir no automobilismo. E para mim era muito importante que ele estivesse presente. Então, e graças a Deus ele foi, comeu uma baita pasta, fizemos lá, vimos o primeiro teste e tal. Então, mas eu já sabia que isso ia acontecer. O Hamilton tá vivendo uma situação que é muito, muito difícil, porque ela tá anunciada para as pessoas, né? Se continua do jeito que tá, os próprios ferraristas vão pensar, o Russell era a melhor encomenda para o carro da Ferrari do que... Será que o cara tem aquela aptidão? Será que ele já foi campeão e ele não quer mais? Será que ele tá pensando no dinheiro? Já teve questionamento do Berman, que fez aquela prova na Arábia Saudita. Será que não se precipitaram em contratar o Hamilton? E hoje, com essa abertura, né, que a gente tem do digital, é impressionante, né? O que as pessoas têm o direito de escrever, né? As pessoas que ainda têm educação escrevem o que querem, mas com calma, aquela coisa assim. Não, os caras detonam mesmo, então... Uma terra meio sem lei. Turma, like no vídeo, se inscreva no canal, que esse papo é realmente aqui muito bacana. É sempre bacana poder reunir aqui o Christian com o Rubinho, ainda mais agora com o Dudu também aqui. Você teve alguém, tipo, um Christian na tua carreira? Vocês tiveram algum Christian na carreira de vocês? Nelsinho e Dudu? Tipo, alguém que, tipo, bateram roda desde o começo? Eu tive um amigo muito, muito forte, não só dentro da pista, mas a gente sempre foi da mesma sala na escola. O Caio Collet. Tá. A gente estudava junto. Ele tava na tua classe? A gente sempre estudou junto, na mesma sala da escola. E aí, cada quarta-feira que a gente ia treinar, um pai ia buscar a gente. Então, uma semana era o pai dele, uma semana era meu pai. E a gente sempre andou junto, a gente sempre subiu as categorias junto. E eu lembro quando... eu comecei a correr de kart em 2013 e ele já era o cara. Ele sempre foi, assim, a referência de todo mundo. E quando a gente se mudou, ele conseguiu ir pra Europa alguns anos antes que eu. E eu lembro quando eu cheguei, ele passou a primeira semana lá comigo para poder me ajudar com a língua, fazer compra, enfim, tudo. E ele também já tinha mais experiência na categoria, então ele foi um cara que me ajudou muito. Eu sempre eu sou um pouco mais velho que ele, mas eu sempre me inspirei muito nele. É um cara que eu gosto muito, que me ajudou muito, que me incentivou bastante. Então, é um cara que... acredito que ele também já deva ter aprendido um pouco comigo, mas que eu aprendi muito com ele. E que foi um parceiro que eu tive ali junto comigo. Os momentos de Europa são momentos difíceis. Então, foi um cara que eu pude dividir aí bastante, muitos momentos. Boa. Você teve algum, Nelsinho? Pensando aqui, mas... Cara, no kart era uma turma, depois eu progredi meio rápido, né? Do kart fui direto pra Fórmula 3. Mas na Europa eu morei bastante com Tuquinha. Tuquinha sempre foi próximo, mas não de chegar a bater roda. A gente fez a Fórmula 3 no Brasil, mas ele estava fazendo a Fórmula 3B, né? Que era a Fórmula 3
carro um pouco mais antigo. Aí fui pra Europa, no outro ano ele foi pra lá, ele foi morar comigo para ajudar ele, coloquei ele na equipe da 1GP, na época que era uma categoria que tinha de nações, né? Aí ficou lá morando com a gente um tempo, chegou até a namorar minha irmã, então a gente foi muito próximo. Aí ele voltou pro Brasil, depois de alguns anos, eu fiquei ainda fora do Brasil muito tempo, mas acho que talvez ele tenha sido o amigo mais próximo, do automobilismo, vou dizer. Acho que, como eu fui para a Europa, fui para os Estados Unidos, fui para vários lugares, acabou que enfrentei pessoas de gerações e gente diferente de tudo quanto é lugar. Entendi. Seguindo aqui o programa, uma coisa interessante com o abandono do Max, só para voltar à Fórmula 1, para te arrematar a Fórmula 1, é que o campeonato ficou um pouco mais equilibrado agora. O Verstappen tem 51 pontos contra 47 do Leclerc e 46 do Pérez. Eu achei que o Pérez foi mal na prova de... O que vocês acharam? O que você achou, Cris? Quinto lugar do Pérez. Eu continuo dizendo, eu adoraria ver um Alonso do lado do Max, lá na Red Bull, mas eu acho que isso não vai acontecer. O Sainz, tendo essa atuação que ele teve no começo do ano até agora, e ainda mais vencendo esse último domingo, eu vejo ele como o candidato para entrar lá na Red Bull. Com o Max permanecendo. Com o Max permanecendo, tá. O Pérez indo para outro lugar. E... Não sei o que... Você queria me ver lá, é isso? Pode falar. Não. Não, eu... Ai, fala! Desabafa. É a idade, calma. Não. Então, eu sinceramente continuo dizendo, eu acho que se o Sainz subir lá para a Red Bull, eu acho que vai ser muito bom, não só para ele, vai ser muito bom para a Fórmula 1 em geral, e vai dar aquilo que vocês dois estavam comentando, né? O Sainz é meio parecido com o Nico, Rosberg, e daí o Hamilton é um pouco diferente, tem um pouco mais de talento natural. E eu acho que o Sainz vai ter dado a volta por cima se ele de repente conseguir fazer isso. Quem sabe um Alonso daí lá na Mercedes. O Alonso, eu acho que ele poderia terminar lá com um contrato de 1 ano, ainda mais para preencher aquela vaga, quem que vão colocar lá na Mercedes. Fora isso... Uma pergunta bem doida agora que surgiu. É negócio hoje pro Alonso ir pra Mercedes? Vocês acham? Porque hoje, pelo menos, a gente vê o Aston Martin andando meio que de igual para igual com a Mercedes. Eu rebato essa pergunta para a juventude. Porque nós temos uma cabeça, não sei, um pouco mais novo, mas ele tem... Como você considera o Alonso? O que você, na sua vida, viu do Alonso e o que você viu que ele falou do Alonso, que gostaria de ver o Alonso andando com o Max. Então, a consideração é muito alta. Você vê assim? Eu acho que é difícil para mim, né? Porque os pilotos que andaram, né, na época, né, um pouco de outra geração, é difícil porque eu não vi o pico da carreira dele, né? Lógico que eu já era vivo, mas não era a época que eu acompanhava muito. Então, para mim é difícil. Eu já quero que o pessoal da Fórmula 2 suba. Tá. Então, para essa vaga da Mercedes, eu torço muito para que o Kimi possa subir, o Kimi Antonelli possa subir. Lógico, ele tá fazendo um primeiro ano de Fórmula 2 agora, talvez se entrasse o Alonso, que seria muito legal, lógico, por conta do tamanho que ele tem na Fórmula 1, dele poder fazer ali 1 ano de Mercedes, para que o Kimi possa ter o 2º ano de Fórmula 1 e depois entrar ali naquela vaga, talvez um pouco mais bem preparado, tanto que ele pulou a F3, né? Então, na minha opinião, seria bom ter 2 anos de Fórmula 2. Mas é isso, é o que meu pai falou. Eu acho que por eu ser uma geração diferente, eu prezo um pouco mais pela evolução dos pilotos que estão chegando. Então, gostaria muito de ver muitos pilotos novos entrando na Fórmula 1. Esse ano, se eu não me engano, foi o primeiro ano na história da Fórmula 1 que não teve ninguém novo, nenhuma troca ali no grid. Foi a primeira vez que acabou de um jeito e começou o outro exatamente do mesmo jeito. E isso pra mim é completamente entendível, porque, né, o pessoal acha que Fórmula 1 é só pegar, sentar e andar, mas na verdade é todo um business, é todo uma comunicação, um respeito ali que tem E também pelo pouco treino, né? O piloto Então, experiente difícil, acaba tendo uma vantagem. Eu entendo.
Mas se pudessem colocar 5 pilotos da Fórmula 2 ali pra andar na Fórmula 1, acho que seria bem bacana. Você acha aí que, por exemplo, hoje o grid da Fórmula 2 hoje tem, tipo, 5 caras pra subir? Ou pegando, por exemplo, vou considerar o Drugo também nessa equação, mesmo não estando na Fórmula 2. Sim. Você acha que tem Eu uma acredito garota, que sim, eu 5 acredito caras pra que subir? Não só na Fórmula 2, como em outros lugares que tem muito cara que chega na Fórmula 2, faz ali 2, 3 anos e fica encurralado, tem que ir pra outro lado. Mas também porque também tem gente na Fórmula 1. A Fórmula 1 hoje ela não é de excelência com os pilotos que tem. Sim, é verdade. Como assim? Não tem, não são todos os pilotos que ganharam campeonatos e foram pra Fórmula 1 porque mereciam. Se você pensar... Você pega os caras igual Magnussen. Então, mas o Magnussen ganhou a Fórmula World, como é que é? World Series World 3.5. Series na época, como o Sainz ganhou, como, entendeu? Pietro ainda, também ganhou. Então, ainda assim, mas, entendeu? Mas desde que você pega o Tsunoda, por exemplo, tá fazendo um ótimo papel, mas você pega os números recordes dele. Não são... Tudo bem, mas ele tá fazendo um papel legal comparado agora com o Ricciardo, que eu, na minha opinião, ele perdeu alguma coisa. Isso, Você por isso que eu tô falando. Quando o Gasly tava do lado do Tsunoda, tudo bem, o Tsunoda mais jovem, menos experiente. Hoje você pega um Berman lá e coloca junto do Ricardo, é capaz dele fazer o mesmo papel, no mínimo. No mínimo. Entendeu? Ou melhor do que o Ricciardo. Ou melhor, é isso que eu tô falando. Mas, pai, o que eu tava falando dos pilotos novos é que, por exemplo, passa um tempo e parece que os pilotos que eram muito bons da Fórmula 2 meio que são esquecidos. Se a gente for recapitular alguns anos atrás, quando o Schumacher foi campeão da Fórmula 2, aí no outro ano quem foi campeão foi o Schwartzman, o russo. Cadê ele? Ninguém sabe dele. E ele ainda é piloto reserva da Ferrari, ele corre de GT3 pelos caras e ele treina em Fiorano às vezes. E o prometido ali deve ser, a hora que abrir uma vaga é você. Aí abre uma vaga, põe o Berman. Cadê esse cara? Ele não tá mais lá, entendeu? Não. Então é difícil. Mas o papai sempre falou pra você, você é tão bom quanto a sua última corrida. Exatamente. Por E exemplo, tempo de parado, timing, né? meu, Tem que estar no lugar certo na hora certa. o negócio da Fórmula 2 também é que você ganha e você não pode repetir o ano. Então, por exemplo, o De Vries, ele ganhou e ele foi pra Fórmula E, ao invés de ir pra Fórmula 1. O próprio Theo Pourchaire, por exemplo, que foi o cara que chegou mais perto do Drugo, né, daquele ano espetacular que ele teve, o Pourchaire foi vice, aí no outro ano ele foi campeão e agora? Cadê ele? Ele tá de super fórmula. Não tá andando de Fórmula 1, entendeu? Então é difícil. O Liam Lawson, por exemplo, era um cara que era muito bom, fez algumas corridas, fez ponto na AlphaTauri e cadê ele também? Então é difícil, você precisa conseguir dar sorte, né? Entre aspas, esse é um cara, mas esse é um cara que se o Ricardo dá uma marcadinha ali, Inclusive, a informação que saiu nessa segunda-feira no Jornal da Nova Zelândia é que já chegou um ultimato pro Ricardo de 2 corridas. Então, isso aí sim. Quando o cara aceitou a situação e tal, e o Lawson realmente andou bem, cara. Lá na Holanda, né? A pista não é fácil da Holanda. Chovendo. Na Holanda, o Dudu parou no box, ele falou que, foi o volante mais pesado. Na 3 eu não aguento. Mas agora, o que me impressiona do Lawson é o ano que ele teve de DTM, junto com o ano de Fórmula 2, onde ele chegou na última etapa do campeonato liderando. Do DTM? Só que pegaram ele em T na última curva e ele não foi campeão. tem umas coisas meio diferentes, assim. Mas é impressionante. É muito difícil essa diferença de você estar na Fórmula 2, quase chegando na Fórmula 1 e te põe num carro de GT pra andar, é muito difícil. E nessa idade, uma coisa é piloto experiente, ele já sabe andar de Fórmula e de GT. Exatamente. Os pilotos novos que estão fazendo Fórmula 3, Fórmula 2, aí de repente você vai dar uma corridinha pra fazer um GT, as primeiras vezes que a gente vai andar, a gente fica perdido. Até começar a entender o que é um GT comparado com Fórmula. Mas se ele vier guiar um estocão, os caras estão fritos, hein? Porque esse carro ele é manhoso, né? Nossa, é muito manhoso. Muito, muito. E assim, eu falo cada hora, mas ele fica... O Dudu, a gente brinca que se ele não olha o nome dele lá em cima, ele tá sempre pé da vida. Tem que dar uns 5 minutos pra falar com ele. E assim, né? A gente pode falar, não é porque eu tô aqui, mas... Pra mim, desde que ele sentou nesse carro, ele soube fazer, né? Eu fico olhando as telemetrias dele e fico até meio bravo, assim. Porra. Então, é difícil, cara. Um cara chegar, manhoso, né? O carro. Manhoso. Talvez não difícil, manhoso. Mas é isso. Tá, então agora vamos para a próxima pergunta. Que você acabou de gerar a pergunta para mim, nisso que você acabou de falar. Vamos para a última corrida do ano. Vocês dois estão em primeiro e segundo no campeonato, disputando o campeonato.
você vai tratar ele exatamente como qualquer outro piloto ou você vai aliviar um pouquinho? Então, vai entrar aquele coração do eu pai vou- no meio? eu E volto- daí eu vou fazer a mesma pergunta para você também. É muito difícil, cara. A gente se ama demais para falar que não afeta. É batata. Mas, quando ele falou para mim assim, ele falou assim, a gente tem dinheiro para ir para uma boa equipe de Fórmula 3? Eu falei, não temos. Ele falou, posso correr de estoque? Eu falei, é novo para mim, mas pô, pode ser. Aí ele falou, o que eu preciso? Eu falei, terapia. Foi na hora, a gente falou na hora. Eu falei, terapia. Por quê? Trabalhar com família já não é tão fácil. Eu mesmo, nesse fim de semana, ele deu uma sumida lá, eu falei, pô, onde você tava? Mas aí eu falei, puta, não devia ter falado, porque eu falei como pai, não falei como companheiro de equipe. Como companheiro de equipe, vou chegar pra você e falar assim, onde você tava? Não vou, né, cara? Não, é trabalho teu, você faz o que você quiser. Eu já olhei a telemetria, já vi. Aí ele falou pra mim, não, eu já olhei a mesma coisa que você tá falando pra mim, que olhou. Então é muito difícil, né? Porque eu não posso entrar lá como pai. Eu faço o meu papel e se ele quiser, ele faz o dele. Eu sei tudo que tem no carro dele e ele tem que saber tudo que tem no meu carro. A terapia faz com que eu entenda que ele não quer ganhar comigo deixando. E não seria o natural da vida. Então, se ele entrar na última corrida, ele tem que saber que eu trato ele melhor por ser meu companheiro de equipe como deveria ser, mas se for pelo campeonato, o pau tem que rachar. Não tem muito o que fazer. Decidimos que nós somos 2 boxers. Caímos 2 na final. Eu vou deixar ele dar na minha cara? Não decidimos que é isso nosso esporte de paixão, né? Então eu vou ter que dar nele, depois eu levo ele pro hospital. Mas aí, entendeu? Eu acho que é meio por aí. Ele ficou até assustado. Ficou assustado, né? né? Então, olha aí, ó. É que ele vê, de vez em quando ele fala assim, nossa, meu velho é meio louco. Ele tem isso. Mas eu acho que é difícil, porque assim que a gente soube que ia conseguir andar de estoque e tudo, foi muito bom, mas ao mesmo tempo é muito complicado você ter um companheiro de equipe sendo o meu pai, né? Principalmente pelo meu pai ser quem ele é. Então, é muito difícil. Eu lembro a primeira etapa em Goiânia de 2023, que eu cheguei, e para mim sempre tem aquele negócio de você ser muito agressivo na largada, você tentar ter maior número de ultrapassagens, enfim. E eu já fui largar bem logo atrás dele, na minha primeira largada de Stock Car. E daí a Stock Car é uma categoria que encosta muito, esbarra tudo, e na primeira que eu vi o cara esbarrar nele, e deu sorte que o cara foi pra grama, porque senão eu ia levar ele em T junto, entendeu? Porque é difícil, eu acompanhei a Stock Car 10 anos vendo ele correr, e eu sou fã, não tem como fugir. E pra mim foi difícil no começo, porque era como se eu estivesse assistindo ele ainda, só que mais de perto só, entendeu? Mas com o tempo, a terapia foi muito bom pra eu poder entender a dimensão disso tudo, todos os patrocínios que eu represento, todo o trabalho que é feito de uma temporada para outra para que seja viável a competição, todos os mecânicos que trabalham muito, que ainda não é a minha profissão, e ele já fez a carreira dele, eu tô tentando fazer a minha. Então não tem jeito de tirar o pé nem nada, assim, eu vou tentar de tudo sempre para ganhar a corrida independente, eu preciso disso para mim, se eu quisesse alguém mais para frente, mas se eu perder pra ele, eu acho que eu perco com orgulho. Eu subo no pódio em segundo tranquilo. Mas é uma situação ganha-ganha, né? Ninguém perde, né? Se pensar bem, né? Então, por exemplo, se você chegar na freada do S do Senna, na última volta, e você tem que passar ele para ser campeão, você vai frear aqueles 5 metros mais tarde para aproveitar para deixar o carro dele do lado de fora, te segurar e... Na verdade, é saber se ele Você vai dá uma esparramar pra ele não conseguir fazer a segunda perna, né? Nossa, Ou não sabe, né? Vai ser muito de momento. Assim, é difícil eu te falar agora o que eu faria diferente do momento. Eu acho que a primeira vez que a gente se encontra... Porque, infelizmente ou felizmente, ano passado eu corri 11 corridas, né? Fiquei fora de uma. E de 11, 7 corridas a gente largou ou logo atrás do outro, ou lado a lado. Então, assim, isso já é um negócio pra mim que me orgulha muito, porque tá perto dele significa que eu tô num nível bom. Então, pra mim, já era muito bom, só que daí gera esse negócio de eu ter que estar perto dele. E no Velopark foi a primeira vez que a gente se ultrapassou de fato sem push. Então, foi a primeira vez que rolou essa ultrapassagem. E assim, eu gostaria de Segundo o Fefo, foi desnecessário.
No grupo, Mas quem passou no quem? grupo da Você família. passou ele. No grupo da família. Desnecessário. Mas é difícil. Eu gostaria de pensar que eu frearia dentro. Eu gostaria de pensar que eu tentaria. Mas vocês combinam largada antes? Não, nunca. Quando vocês Nunca. vão largar Não dá pra não. combinar essas largadas Nunca. aí. Não, dos eu caras. sei, mas Nunca. É igual jogar tudo- um dado assim. Tudo que é combinado Tá, não dá certo. Nunca. Ainda mais que a é Stock porque Car na hora do fica vamos ver 5 sempre wide lá. acontece outra coisa na frente. Stock Não, Car é não dá. impressionante, Não cara. Em Goiânia, não sei onde, eu não me lembro agora onde você largou em Goiânia, mas eu larguei em 20º. Você largou bem a primeira. Não, Onde que você mas largou? assim, pegou Quinto, não sei. pegou no, assim, sabe quando você... Pegou na veia, a Pegou na largada. veia, pegou... Cara, e assim, o montante vem pra cima, você tem que escolher quem que você vai empurrar. Porque NASCAR, pum, e indo assim, passando um monte de gente. Tanto é que eu falei para a CBA que eu acho que as largadas precisam mudar alguma coisa, largar só no verde mesmo, para não ter esse negócio do, sabe, assim, ficar e largar. Tudo bem, eu prejudicar o primeiro, o segundo, tem essas coisas, a gente tem que ver. Mas quem larga para trás e pega assim, tem uma diferença de uns 10 km para frente, por causa desse... E é perigoso. Perigosíssimo. É. Né? E aí, meu filho, no meio do... Eu já decidi, cara, eu não olho nem pra cor, nem pra nada. Ele teve o problema dele. Eu não perguntei, cara. Eu fui eu que sou o maior chorão, o cara mais que se emociona. Eu saí das 7, você tava ali do lado. Eu fui até ao momento que eu parei no box. Aí eu te perguntei o que aconteceu. Pra eu não entrar na emoção. Por quê? Porque a emoção me derruba. Mas eu fui pra grama pra você me passar. Não, eu saí... O cálculo foi certinho que eu vi que você tava com algum problema. Sim. Mas eu passei. Ali faz um negócio assim... Dá uma dor. Fala, puta, o moleque tava em quarto ali, tava lutando pelo pódio. Eu queria que ele, né, se virasse. Tanto é que o amigo dele, o Léo, chegou pra mim e falou assim, R$100, não sei o que e tal, que ele chega na frente e tal. Eu falei, eu espero que eu nem chegue com ele. Porque você larga ali mais atrás, você quer meio economizar um push, aquela coisa toda. Eu falei, eu espero nem chegar perto. E aí quando passou, é uma dor, mas... Eu hoje tô calejado com a terapia. Tô sempre aprendendo, mas na terapia o sentido é não me dar a chance da emoção cair. Vai acontecer isso que você tá falando, alguma hora vai, não tenha dúvida. E aí eu acho que se eu e ele estivermos bem e a mãe e o irmão não tiver, depois a gente dá um jeitinho, mas por enquanto a gente tá bem. Aí, os barriquelos na pista. Aproveitar agora e fazer o nosso momento pit stop do programa de hoje. Momento pit stop de hoje, deixa eu aproveitar que a gente tá com o Christian e com o Rubinho aqui, uma coisa que acho que não sei se eles se adequaram à data. O programa tá indo pro ar no dia 26 de março. No dia 26 de março de 1993, vocês dividiram Fórmula 1 em Interlagos pela primeira vez. Dividimos a pista. A pista, isso. pista. A pista de Fórmula 1. Foi a primeira corrida Foi a de primeira 93? corrida, foi a segunda corrida de 93, Ah, tá. mas foi a primeira vez que em Interlagos, onde vocês começaram toda a história de vocês, vocês dividiram. Kyalami foi a primeira. Kyalami foi a primeira, e a segunda foi... Como que Interlagos. foi pra vocês? Vocês chegaram a parar pra pensar, tipo, pô, a gente Você que tava chegou do em outro sexto lado... naquela corrida? De 93 quebrou. Quebrou? Ah, de 93 quebrou. De 93 eu quebrou Não, foi antes da aquela chuva. Então, eu quebrei antes da chuva. Eu achei que você tinha Aquela que você pontuado, vem de né? lado e Não. bate no Prost, né? exatamente. Não, aquela que eu fui dar uma desperto, né? Isso que já tinham passado o rádio pra mim, né? Entra no box pra trocar de pneu. Daí eu olhei pra aquele Interlagos, que, bom, você conhece 10 vezes mais do que eu, mas que eu também conheço direitinho. Eu falei, se eu conseguir passar do S, do Senna aqui, vai ser bingo. Eu vou me dar muito bem aqui. E eu calculei errado. Nossa, a hora que passou a entrada do box, o Minardão acho que estava em segunda marcha lá. Eu estava praticamente parado. Ele já veio assim, de lado, virando para um lado, virando para o coplanando, outro. né? Eu não bati no carro do Suzuki e tinha outro carro que já estava batido no meio da reta, consegui passar no meio dos dois. Da hora que chegou lá no S do Senna, o carro rodou, parou. Daí uns 40 segundos depois, o Prost veio inteiro vendido também, inteiro rodado. Daí ele veio e encostou no meu carro. Ironia do destino, não tinha acontecido nada no meu carro. Só que naquele instinto de, puta, vai todo mundo vir rodando, Saiu alguém do vai carro. acabar. Eu saí do carro. Mas o carro tava ligado? Não,
Não, eu peguei e desliguei, saí do carro. O carro Mas você não- conseguiria mas ligar tá. o carro de dentro do carro? Não. Mas eu acho que se alguém me empurrasse, Pegava no tranco. pegava no tranco, porque tava na descida, né? Uhum. E daí foi isso que aconteceu. Mas eu achava que você tinha terminado em sexto aquela Não, corrida, não? Não. Eu terminei em quarto o ano seguinte. Interlagos E daí em aquela 94. corrida aconteceu o quê com você? Era tudo sempre câmbio, era hidráulico, era aquelas coisas. Câmbio na 14ª volta. É. Foi O que quebrava tanto na Jordan logo no comecinho? Era câmbio. Era câmbio. Porque, a gente, assim, tanto é que depois, as 2 primeiras corridas, o Capelli andou, e aí quando o Boutsen chegou em Donington, eu fiz a classificação e eles queriam colocar um semiautomático para mim. Você andava na mão, eu já andava aqui, Tá. nesse primeiro Eu ano. andava de sequencial. naquela Sequencial. época. E aí eles queriam colocar o sequencial para mim, que eu comecei a treinar em dezembro, sem, eu já comecei a desenvolver esse. Eu não sei nem guiar, filho. Não tem nem entendeu? Não tinha nem o que fazer. Eu falei, não, deixa aí o de Donington. E o Donington foi acabar a gasolina, né? Não tinha nada a ver com o câmbio. Mas eu me lembro desse 26 de março, não lembraria nunca da data, mas da satisfação que era ver 2 atletas que começaram do zero. Ele já estava lá 1 ano, Uhum. mas aquela emoção de ter, pô, vencemos. Né? Porque daí aí depois você vê que você não venceu nada, né? Que você tem que continuar, enfim, você chegou lá e está sendo julgado a cada segundo. Mas e a gente fala muito disso, né? Você fala assim, você guiou Fórmula 1. Eu falo assim, cara, não é só o guiar, né? Tem todo um processo. Então, eu lembro dessa satisfação. Interlagos sempre foi minha casa, tal. Foi tinha minha avó, tinha uma série de coisas, tal. E eu tinha, quando eu saí a primeira vez, porque eu queria sair do boxe e olhar para casa da minha avó e ter a emoção de levantar o braço, porque eu vi meu tio Darcy fazer isso a vida inteira. Então eu saía da escola, eu ia para a laje da avó e eu passava aquele Fórmula V, Super V, o Darcy passando, e ele, quando ele saía do boxe, ele me mandava um alô. Então eu tinha essa sensação que seria uma missão também cumprida. Então, Você tinha quantos anos em 93, né? O seu dia 26 de março de 93? Eu tinha 8. Entendi. Eu tinha menos 8. Eu imaginei. Por isso que eu não, queria falar que eu não tava vivo, mas eu tinha acabado de começar a andar de kart. Não, minto, eu não tava andando de kart ainda. Comecei final de 93. Entendi. Então você começou o quê? Com quase 9, andar de kart. 8 e pouco. pô, tarde, hein? É porque eu morava com a minha mãe na Europa, né? Aí quando eu vim pro Brasil morar com meu pai, foi quando eu comecei, basicamente. Entendi. Mas se eu tivesse filho, botaria ele pra andar com 5. 4. Você começou com quantos? 11. 11. É. Começou tarde também. Na verdade, meu pai me deu kart quando eu tinha 6. Tá. Aí eu andei. Andei lá, era muito ruim. Assim, chocante. E daí. 10 pela honestidade. Ele é muito honesto. Não, cara. mas era chocante, assim. Os meus amiguinhos lá da pista sentavam no meu kart e me enfiavam 2 segundos. Tá. Chocante. Então, Aí, você lembra aquela vez? Thiaguinho, Não, eu falei assim... cara, desce a reta pra embaixo. não dá. Ele falou assim, você quer? Como eu quero? Não é o intuito do negócio. Aí ele fez pra embaixo. É. Aí depois eu fui no banheiro, voltei e já não tava mais. Aí eu falei, não é do ramo. A quebra da reta. É. Ele fazia pra embaixo ou não? A quebra da... Não, ele começou na granja. Ele começou. Ah, E toda Mas volta começou passava na- dando joia pra você, né? Oi. Aí era chocante. Aí depois, quando eu tinha 10 anos, o meu primo, o Thiago Jafone, que também era da minha sala da escola, começou a andar de kart. Ele me convidou pra ir na granja ver a corrida. E daí eu fui lá, vi tudo, gostei. E aí eu comecei a pedir o kart de novo pro meu pai. Aí ele me enrolou, porque ele achou que eu era ruim, e que eu não era do ramo, tudo. E daí ele me deu o simulador. Então eu comecei a andar de simulador, andei acho que 1 ano de simulador. E daí eu comecei a ficar menos chocante, aí ele me deu o kart. Uhum. E daí foi que eu Não, comecei. mas não tinha nada a ver com ser bom ou ser ruim. Pra mim era... A vontade. Eu sempre cobrei a determinação. É a mesma Eu coisa do sempre, meu pai, né? eu cobro sempre isso. Você precisa do quê? Terapia. Então vai fazer terapia. O outro vai precisar de ginástica. O outro vai precisar de não sei o quê. Então, pra mim é isso. O resultado é uma soma de fatores, né?
não tem muito o que fazer. O cara, para esporte... Mas o cara pode ter todo o talento do mundo, pode ter tudo, mas se ele não tiver força de vontade... Esquece. O determinante é a força de vontade. Esse é o mais difícil, é aquela paixão que vai passar por cima de tudo. Sim. Porque sem a paixão e sem essa determinação, você não vai conseguir passar pelo estresse, pela dificuldade, por todas as coisas que passam pela carreira, né? Então, esse é uma... Porque meu pai, passa, a mesma né? coisa. Porque passa. Você tem altos e baixos. Se a cabeça não estiver bem e você não quiser mais do que todo mundo que tá ali, não vai dar certo. Independente de quanto talentoso você é, da sorte, enfim. É isso. E é isso, turma. Esse foi o nosso momento pit stop. Eu falei do dia 26 de março, porque foi o dia do treino livre, do primeiro treino livre. A corrida foi no dia 28 de março e acabou sendo a última vitória do Ayrton Senna em Interlagos. Então, agora sim, esse foi o nosso momento pit stop. Lembrando que a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do país, com mais de 2.200 pontos de vendas espalhados por todo o Brasil. Voltando no nosso Pelas Pistas de hoje, mais uma vez pedindo para você, like no vídeo, se inscreva no canal aqui do Pelas Pistas. Mais de 46% das pessoas que assistem os episódios não são inscritos ainda aqui no Pelas Pistas, então, dá aquele like pra gente, aquela força. A gente traz Dudu, traz o Rubinho, trouxe o De Vries esse ano já, o Da Costa, está expandindo os nossos convidados. Quem mais vai tá engatilhado aí? O resto é segredo, né? Hein? Quem mais tá engatilhado, Nelsinho? O Pipo já veio, né? Pipo já veio. É, Não, não então, tava aqui. aproveitando o gancho do Pipo, eu tinha esquecido semana passada que eu tinha acabado de chegar de Sebring. E Verdade. daí eu larguei as malas em casa, vim pra cá. Ó, Pipo, obrigado. Tá aqui teu capacete. Ó, vai pra tu ali, ó. Aqui, ó. A gente trocou o capacete no começo do ano. Uhum. Ele já tinha levado o meu. Quando ele veio aqui no programa, e daí agora, quando eu tava lá em Sebring, ele me deu o dele. Só que... Então tá aqui. Vamos deixar o Inclusive, Pipo ele bateu forte, hein? Bateu. Mas foi bem aquelas coisas de corrida. Sim, sim. O ângulo lá da câmera é muito difícil dizer se o carro de GT desceu Sim. um pouquinho, se ele subiu, mas foi 100% coisa de corrida. Sim. Ele teve muita sorte. O que eu fiquei mais impressionado é que ele ficou de ponta cabeça uns 5, 8 minutos, mais ou menos. Uhum. A porta do carro dele não abria. Ele lá amarradinho com cinto. Tranquilo. Não fez nada. Da hora que finalmente conseguiram virar o carro, ele abriu a porta, desceu do carro. E daí, óbvio, quando ele saiu do carro, veio aquele thumbs up dele. Foi bem legal. Todo mundo na hora aplaudiu bastante. E imagino o que a Marina, a esposa dele, estava... Imagina. Então, estava assistindo a corrida, né? Ela que tá grávida. Aham. E, enfim, Nossa. não deve ter sido tão legal assim. Mas acabou dando tudo certo para ele. Aqui, É isso que eu do falo, outro falando em lado, capacete, do exato. outro lado, eu enchi o saco de Rubini. Rubini. Eu falei, não vai esquecer o capacete. Esse Boa. capacete novo que ele acabou de fazer Traz desse aqui, Dudu, ano, traz né? Então, ele vai Vamos explicar explicar. pra gente por que esse capacete novo aqui. Vai. Esse capacete é uma alusão à minha vida, que é basicamente... Putz, eu penso nos meninos o tempo inteiro, né? Então, eu queria fazer um capacete, eles não souberam da ideia, eu queria que a minha pintura entrasse para dentro da pintura deles, mas como tem uma diferença muito grande, com a do Dudu, que é laranja, você não ia notar uma diferença muito forte. Com a do Fefo, que é verde, você iria ver uma diferença. Então, Conta pra lá, Cris. Pra lá. Essa ideia do Alan e também do Caldato, eles fizeram essa alusão ao pensamento, que é minha vida. Poxa, eu tô hoje pensando como é que foi ontem, corrida, anteontem, com o treino, com outro, e aí é sempre isso. E, puxa, ficou legal demais essa coisa de pensar, né? De um lado tem o Dudu, do outro lado tem o capacete do Fefo. Então, é isso. Vira Cara. só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. É isso aí, ó. Agora, essa pintura vai ser yours forever ou daqui, sei lá, 5, 6, 10 corridas você vai trocar de novo? Você vai voltar para a pintura original? Eu acho que é uma pintura pro ano de 2024. É um ano sempre... Eu sempre pinto. Eu já corri com pintura dos capacetes e tal. Já correu com o meu capacete, não uma pintura igual, né? Já correu com o meu uma vez. Isso. Então, cara, é assim, no final, a simplicidade dos nossos capacetes é que o seu capacete é muito forte, porque
né? Tem uma coisa muito do teu velho e assim, quando você apareceu desde o primeiro treino, assim, ele tem muito a tua marca. Então, você já teve gotas diferentes, aquela coisa toda, tal, mas ele é muito tua marca. E o meu, pela simplicidade, ele é muito a minha cara, né? Então, eu acho que isso é... Hoje, num mundo onde todo mundo muda toda hora, que graças ao Halo, você já não vê mais o Halo, você não vê mais o capacete do piloto, mas puta, os caras mudam toda hora, meu. Eu já não sei mais o que é. É muita invenção, né? Vários desenhos diferentes. Eu acho que. E muda muito a característica, né? Não, assim, não é desenho mais, né? Ele faz um capacete de uma cor só com um monte de figurinha. O Ricardo, Aí, eu não sabia a pintura dele até ele sair da Red Bull. Ah, mas acho que nem ele. Pode ser. Né? Porque ele tá há tanto tempo com a Red Bull que também inventou uns negócios lá, pôs então. um sim, um não e bora. Pode ser. Vocês três têm capacetes bem icônicos, assim, que acompanharam a carreira. Perguntar pro Dudu, que eu sei que também gosta de design, essas coisas. Como que é pra você? Você que fez seu capacete, você muda de capacete também? Como que é pra você? Que até de uma outra geração também. Quando eu comecei, meu pai me deu um capacete igual ao dele, né, quando eu tinha 6 anos. E eu sempre gostei muito do capacete dele. Eu acho um capacete muito bonito, um capacete que combina muito com ele. Mas eu acho que ele é muito bonito na cabeça dele. Quando eu colocava esse capacete, eu sentia que era muito só o capacete do meu pai. Não sei, por algum motivo. E eu sempre quis ter amarelo no meu capacete e meu pai nunca foi tão fã dessa cor. Então, quando eu fiz a minha pintura, eu que próprio desenhei no papel mesmo. Esses dias eu até encontrei a pintura lá em casa. Então, eu sempre quis ter a minha inicial. Eu acho que o E, ele deixa muito legal, dá um sentido de velocidade, de alguma forma. Só que daí, quando eu fiz essa primeira pintura, que já foi em 2014, eu fiz com as cores dele. Então, tinha o laranja e o azul. E daí, acho que no meio de 2015, lembra, pá? A primeira corrida de Interlagos, de kart, que eu troquei pro amarelo. Troquei o azul pelo amarelo. Meu pai, inicialmente, não foi o maior fã da ideia. Não fui fã da ideia, mas quando vi... chegou, ele gostou muito. Gostou foi muito. Uma mudança e esse capacete muito... eu ganhei o fim de semana inteiro. Foi o primeiro, aquele fim de semana ganhou eu na minha categoria e meu irmão na categoria dele. Tá. E aí, quando chegou esse meu capacete, meu irmão quis fazer alguma coisa parecida também. Então, sempre foi assim, o meu capacete do meu irmão sempre foi muito parecido, com cores diferentes. E daí, para esse ano, junto com a Art Infinity, a gente pegou e fez o capacete idêntico. Então, o nosso capacete é idêntico, só muda que o meu tem o E, o dele tem o F, e a cor diferente só do E e do F. Tá. O resto é inteiro idêntico. Então, é isso. Eu tento manter ele o mais parecido possível desde 2014. Esse ano que eu dei uma modificada, porque meu irmão cedeu um pouco do dele, eu cedi um pouco do meu. Mas foi isso. A ideia foi sempre a mesma, de ter a inicial. E um negócio que eu tenho no meu capacete, que é igual meu pai tem a tatuagem dele atrás, é a foto de nós 4 da família. Tá. Sempre tive atrás e pretendo mantê-la. Show. Bacana aqui essa história de capacetes com o programa. Tivemos esse fim de semana também a Fórmula 2 lá na Austrália. Tivemos Fórmula 3, mas também a Fórmula 2. O destaque da Fórmula 2 por causa dos brasileiros, que foi um fim de semana complicado, tanto pro Enzo quanto pro Bortoleto. Fim de semana realmente para esquecer dos dois ali. O Bortoleto na primeira prova foi atingido na largada, na segunda um problema mecânico. O Enzo acabou batendo na sessão classificatória, largou lá atrás nas duas provas, também não pontuou. Fim de semana complicado pro... Você acompanhou as provas da Fórmula 2? Você conhece mais o pessoal? O horário era difícil pra gente, né? Que a gente tava nos horários de treino, mas, né, pá, a gente acordava um pouquinho mais cedo dos treinos, ficava assistindo. A gente, na verdade, teve sorte, né? De ver aquela que o Rogo tava liderando. Eram tipo umas 7 horas da manhã e tava passando reprise, né? E a gente tava assistindo. Mas é difícil, né? A pista é difícil, é um momento difícil. A sorte ali deles é que o campeonato tá bem embolado, né? Sim. Então, um resultado bom... Pro Bortoleto pouco menos, porque ele tá um pouquinho mais atrás, mas mesmo assim, 2 finais de semana bons já bota ele no jogo ali de novo. Que é difícil da Fórmula 2, porque são todos pilotos muito novos, aprendendo muito, mas eu acho que o Kimi Antonelli se destacou um pouquinho. Tudo bem, não teve resultados finais, mas classificou bem, uma pista difícil, que ele nunca tinha ido, né? Eu, até no final de semana da Fórmula E, tava falando com alguns pilotos, eles realmente falam que o Kimi Antonelli realmente é o próximo bola da vez. queridinho, a bola da vez. Então,
né? E esse final de semana, ele, nessas situações um pouco mais difíceis, pista semi-rua, rápido, que não tem treino antes, ele não tinha feito a Fórmula 3, ele não tinha corrido lá de Fórmula 3 antes, então era a primeira vez que ele tinha ido para lá. Nessas horas, quando ele consegue se destacar, que realmente você consegue ver que ele pode ter alguma coisa meio diferente. Mas assim. é legal, então, nesse sentido, lembrar que quando ele correu com o Rafa Câmara, pra gente enaltecer que esse menino também deve ser bom, né? Porque Rafa é, Não, o Rafa sempre foi muito bom. então, porque a gente, né? Porque você vê a bola da vez, não sei o quê, daí O Rafa, um tá na Fórmula 2, o outro ainda tá na regional, e aí a gente meio que esquece, né? O Brasil, eu acho que tem que aprender, na minha opinião, a jogar pra cima quando o cara precisa, porque depois ele tá lá, meu. Quantas vezes você viu na Fórmula 1 algum piloto brasileiro agradecer uma CBA, né? Nunca. O cara agradece a mãe, o pai, a Xuxa, não tem muito o que fazer, né? E é isso, a gente precisa ter, assim, a Fórmula 4 no Brasil é a maior e melhor ideia que poderia ter acontecido para o menino chegar lá pronto. Poxa, eram 16 carros na primeira temporada e agora tem 11, tem 12. O Brasil ainda não entendeu que a gente precisa mas tem um pouco disso e tem também custo, né? Não é uma categoria barata, é uma categoria cara. Mas não tem jeito. Se o cara tá pensando em ir para fora para correr de Fórmula 4, ele vai ter que ter uma situação de budget para algum tempo. Se ele não corre disso... Você falou aqui, né, que se você acha que você não tem o budget inteiro e vai ficar gastando muito dinheiro em uma categoria só, não vai. É perfeito agora, esse pensamento. Uma coisa é você ter o budget para correr na Europa e custar praticamente a mesma coisa. Eu não sei, você pode me corrigir que você tá mais próximo a essa geração. Essa geração não, mas a esses pilotos. Uma coisa que eu talvez eu vi errado, mas o budget daqui para correr de Fórmula 4 é quase o mesmo do da Europa, ou não? Não, é mais barato. Tá, mas... É mais barato. Não, mas só é 10, 15%? Não, mas tudo bem, mas aí o cara ele tá em condição... O que o Brasil serviria para lá para fora? Para o cara chegar um pouco mais bem preparado, entendeu? Porque se aqui pode com 15 anos, o cara faz com 15 anos e pá, mas lá pá, fora pá, começa, pá. meninada começa o quê? 14 anos a Fórmula 4? Não, acho que não pode também. Não pode mais? Não, também não pode. Mas será que os pais não pensam um pouquinho? Se eu tiver que pagar um ano de Fórmula 4 aqui, e daí ele vai ter que fazer outro ano de qualquer jeito, vai quando direto ele pra lá? já vai direto para lá. Será que também não passa Não, isso eu pra acho cabeça que deles? uma coisa que a gente falou, a gente tá fugindo um pouco do assunto, mas eu acho que o grande problema também dos pais, talvez, que não têm a vida do automobilismo, uma coisa é pagar pro menino, enquanto ele tá na escola, fazer a Fórmula 4 aqui, Fórmula 3 aqui, beleza, tá na escola, termina a escola, vai fazendo isso aqui se quiser. Uma coisa é abandonar a escola para ter que ir para Itália, para Inglaterra, para esses lugares. Aí dificulta, não é só a questão financeira, mas também você tá mexendo com, né, o pai, beleza, eu vou tirar você da escola para você ir tentar ser piloto. Uma coisa é você fazer aqui uma preparação enquanto você tá na escola, você termina a escola e vai direto pra Fórmula 3, por exemplo, entendeu? Outra coisa é um menino quando não tinha Fórmula 4 aqui, ter que sair daqui com 14 para 15 anos e ir para os Estados Unidos ou para a Europa e ter que abandonar a escola. Para os pais que não são do meio, eu acho que isso é um empecilho, né? Sim. É uma dificuldade você abandonar a escola para tentar uma carreira dessa. Eu acho que o Stroll, por exemplo, é uma pessoa que deve ter saído muito cedo da escola. Eu tô falando uma coisa que eu não conheço. Eu já me falaram que ele tinha professor particular que viajava e ficava nos ônibus na pista inteira, entendeu? Porque o cara fazia todos os campeonatos. O pai dele é outro caso, né? Não dá para se comparar. Mas é isso. Hoje, você tendo filho, o que você pensaria em fazer? O cara quer correr, tá lá, te mostrou que ele gosta de correr. O que você faz? Porque, para tirar esses meninos da escola na quarta-feira com 12 anos de idade, era muito difícil. Porque não tinha aceitação. Cada vez mais difícil, então, né? Mas é por isso que eu acho que a minha carreira foi, teoricamente, um pouco atrasada. Porque eu acho que escola é muito necessário, como você falou, um negócio que precisa ter, ainda mais que quando você sai da escola é como se você tivesse all-in no automobilismo. Se não der certo, vai fazer o que da vida? Mas eu acabei a escola certinho, perfeito. Não tive, né, pai? Não teve nem A nem B. Mas também, quando a gente foi morar nos Estados Unidos, você se formou lá. Sim. Então, se formou com língua, estava correndo de USF,
deu tudo certo. Então, foi esse esquema que você falou. Eu me mudei para os Estados Unidos e eu acabei a escola lá. Mas se você tivesse que ir para os Estados Unidos sem escola lá... Mas a tem que escola pensar lá mais. apoia muito mais. Né? Sim. Muito mais. O esportista, Muito mais. então... Tanto que daí eu acabei... que eu dei sorte nesse caso, porque eu acabei a escola no ano em que eu fui vice-campeão da USF. Que daí eu tive a oportunidade de ir pra Europa no primeiro ano que eu acabei a escola, entendeu? Então acabou calhando certinho. Mas enfim, a gente mudou só porque eu quis falar do Rafa Câmara, Não, que mas é é uma bacana, pessoa que a bacana. gente tem que enaltecer e que possa ter as chances para ir para frente, porque esse menino desde o kart sempre foi um grande talento, né? Então, Sem dúvida alguma. Ele tá mais merecia um ano na estar freca, numa Fórmula 2 também, entendeu? Sim. É isso. Ele tá com quantos anos? Ele é novo ainda, né? Ele não- Eu acho que ele tem uns 17, 18. Ah, já? Se eu não me engano, ele é uns 4, 5 anos mais novo que eu. É isso aí. E ele não progrediu mais por questões financeiras? Não teve lugar. Não, Não teve lugar, porque o pessoal da Fórmula 3, da Prema, repetiu. Então, por exemplo, o Dino repetiu. E ele quer só ir pra Não, Fórmula 3. mas se é for que com a assim, equipe o certa. Kimi foi um cara que... O Kimi pulou. Pulou. Não, mas ele competiu contra o Kimi e o Kimi ganhou. Foi aquele ano que o Kimi ganhou tudo, ele ficou sempre em segundo. Não, assim, maioria das vezes. ele ganhou várias corridas, Sim, sim. né? Uhum. Mas ele acabou em segundo. Então foi... Aí o cara que tá ganhando é o bola da vez e o segundo, às vezes, as pessoas não estão Sim, lembrando sim. muito. Então é isso. É que eu acho que ao mesmo tempo, até filosofar um pouco sobre isso, eu acho que aumentou a hype dos pilotos de base do Brasil, voltou a ter esse acompanhamento muito forte, acho que até por redes sociais, por questão até de jogos, de simulador, você vê o Enzo e o Pietro, você que também joga muito de simulador, você sabe que o pessoal começou a acompanhar um pouco mais, eu acho por isso. Talvez o Câmara, como ele tá na freca, a freca um pouco mais escondida, talvez ainda não teve o crescimento de público por lado dele, mas acho que a hora que ele entrar na Fórmula 3, Na Fórmula vai ter 3, o aplicativo da isso. Fórmula 1 que já acompanha, que Eu- já já vai promove tá na- os pilotos. Pode já ser. acho que já vai ser um momento. Pode ser, sim. pode ser. Mas o que eu vi realmente do Câmara é isso, que ele não teve o lugar E bom esse na ano- Fórmula 3 para poder. O Dudu, esse ano é o primeiro ano dele na Fórmula 3 regional, não? Segundo. Não, segundo. O ano Segundo. passado, O ano ele- passado ele correu com o Kimi e o Kimi foi campeão. E ele ficou em segundo. Não. Ah. Enfim. Bem. Enfim, falamos de Estados Unidos. Antes da gente tocar no assunto Stock Car, que nós tivemos uma prova só no fim de semana, nós tivemos o desafio do milhão lá no Thermal Club na Califórnia. Desafio do milhão pra quem? Pra eles ou pra gente? Para eles. Não, Para mas- nós foi só o desafio. Mas foi bem difícil fazer a corrida, hein? Foi um evento que tinha tudo para ser um negócio muito legal, mas que acho que a turma dos estrategistas foram mais espertos que a turma que fez o regulamento, porque Então. aquela bateria final. Aquela bateria final. A primeira metade da bateria final, a hora que o Colton Herta começou a andar 10 segundos por volta pior, eu olhei aquilo lá e falei, ele já tá inventando alguma Eu coisa. né? achei que era problema. Falei, o cara tá Então. com um problema. Mas realmente não era nenhum problema mecânico. O que estava acontecendo? Ele estava consumindo tanto pneu, que você largava lá para a final, você parava 10 minutos e daí, sem mexer em nada no carro, você não podia trocar nada do carro, daí você largava para as últimas 10 voltas. E daí, ele estava largando lá atrás, o que ele pensou? O pessoal da equipe dele, eu vou ficar aqui atrás, mas deixar a corrida inteira ir para frente, eu não vou consumir pneu, e daí a hora que eu largar para as últimas 10 voltas, eu vou estar muito melhor de pneu do que todos os Vou outros. atropelar o resto. E realmente aconteceu isso, porque ele estava com um carro péssimo, estava muito difícil o carro dele final de semana inteiro, diga-se de passagem, todos os carros lá da Andretti. Ele largou lá atrás e acabou chegando em quarto na corrida. Então ele realmente veio passando todo mundo, só nas últimas 10 voltas, a hora que contava. E teve um monte de gente que fez isso. Aonde a gente quer chegar nessa Sim. bagunça toda que a gente tá falando é que a corrida de assistir estava muito estranha. Sim. Porque você não conseguia, não era uma corrida. Uma corrida é o pessoal brigando, freando por dentro, por fora, um tentando passar o outro, errando, rodando. Não teve isso. Teve Entendi. um pouquinho nas últimas 10 voltas. Só para explicar para a dinâmica para quem não acompanhou, eram 2 baterias classificatórias, iam sair 6 de cada, e aí dos 12 ia disputar essas 10 voltas para 10 minutos e mais 10 voltas. Então, as 2 baterias classificatórias foram legais até. A segunda, principalmente, foi melhor. A primeira teve o toque do Dixon no Grosjean, que acabou acertando o Vickey. O Vickey ficou O de Vickey fora. ficou de fora, tudo. A segunda bateria foi bem melhor, Foi bem melhor. competitiva. O Pietro foi bem. O Pietro terminou em quinto. Quinto, Barão Então Sesco ele também foi quinto. para a final, É. mas estava dentro da final, sólido, estava andando bem.
Ele ficou preso atrás lá do carro, lá do Rahal, tudo. Eu acho que se ele tivesse na frente lá do Rahal, ele teria um pace muito melhor. Mas deu problema com a gasolina, né? Não entrou 100%. Aí foi na final. Esse Na foi final, que eles não colocaram... Exatamente, teriam que abastecer o carro dele. Parece que o mecânico esqueceu de abastecer até a boca. 100%. Inclusive, quando ele desceu do carro, o Pietro, você consegue ver na TV o mecânico pedindo desculpa pra ele. Entendi. Já direto. Já solta. De cara, já Entendi. direto falando, tipo, I screwed up. Entendi. E daí ele foi desclassificado por causa disso. Eu vi. Que o regulamento previa que você tinha que largar com o tanque cheio. Sim. E aí ele foi desclassificado, mas realmente com esse... Nossa, eu cheguei em casa frustrado de narrar. Imagina, você quer narrar aquela corrida, não sei o quê, e aí você começa a ver a repercussão negativa do evento. Realmente foi um negócio que tem que ser ajustado para os próximos anos, se tivermos um ano que vem, mas ficou realmente essa Samara. E agora nós vamos ficar quase um mês sem provas na Indy também, que é... Mas isso daí eu acho que refletiu negativamente para eles ontem, né? Mas é isso que você acabou de comentar. A gente vai ficar quase um mês sem corrida e daí a próxima eles estão indo para Long Beach. Long Beach é uma das provas icônicas que tem durante a temporada. Eu tenho certeza que vai acabar tudo isso e, enfim, a Indy vai voltar a ser o que a Indy é normalmente. É isso aí. Então, dia 20 e 21 de abril, Indy lá na ESPN com a gente mais uma vez. Rapazes, e aí? E a prova lá do Velocitar? Aqui teve. A gente marcou 0 pontos, né, filho? 0 pontos. E o último faz ponto, né? Isso que é impressionante. Como assim, 0 pontos e o último faz ponto? Porque a gente quem não chega completou. em último... Tem que terminar 75% da prova pra Quem marcar completa ponto. pelo menos 75% da prova em último faz 1 ponto. Tá. E eu e meu companheiro de equipe saímos de lá com um total de 0 pontos. Então, Não, mas você quebrou o quê? Na quarta, quinta volta? eu quebrei na segunda volta. Na segunda? Eu quebrei na segunda volta e eu dei Não, achei 2 que você tinha voltas. dado umas 4, 5. Não, e aí eu dei 2 voltas sem volante hidráulico. Tá. Pra mim, né, falando rapidinho do meu fim de semana, foi um fim de semana super bom. Meu carro tava bom. O último treino dessa classificação, a gente foi primeiro no grupo, segundo na geral, então tava super bom. E daí chegamos no dia da classificação, um sábado de manhã, com aquele chove, não molha. O primeiro grupo, né, que eram os ímpares do campeonato, tava bem mais molhado, né, pai? E ele tava lá. E daí, quando eu sentei no carro pra andar, já tava muito mais seco. Mas a gente não esperava que a pista fosse evoluir dessa forma e a gente acabou fazendo algumas mudanças que eram arriscadas e que acabaram sendo demais pro seco. Então o carro ficou muito difícil de guiar para todos da nossa equipe. Então a classificação não foi como a gente esperava. Eu fui só 10º, que é uma posição muito boa, uma evolução muito grande desde que a gente esteve em Goiânia, mas que é muito frustrante você sair do treino antes da classificação ali disputando as cabeças e classificar em 10º. É um pouco frustrante. E aí largando de terceiro, eu tava em 4º e quebrou na segunda volta. Então eu assisti meio que o fim de semana inteiro. Foi isso. O meu teve... o meu esteve competitivo, eu consegui passar meio na sorte. Eu fui o último do pneu slick, porque os outros... Teve 4 que saíram de pneu de chuva na classificação. E, assim, demorou muito para aquecer meu pneu. E até pode ser alguma coisa de setup, até porque meu carro na corrida estava muito bom de pneu usado. E aí eu acabei tendo um toque com o Felipe Batista, que quebrou o meu toa traseiro de alinhamento. Então, mas naquele toque eu achei que não teria acontecido nada, porque de olhar na televisão... acho que bateu bem... Mas foi muito de jeito, porque... Tudo bem, vocês estavam disputando, é claro que você estava limitando o espaço dele e ele também o seu, mas foi meio que toque que acontece meio que toda a corrida. Tanto que quando eu vi aquilo lá pela televisão, eu até fiquei surpreso. Eu falei, nossa, surpreso ter acontecido isso com a tua roda. Eu nunca imaginei que teria acontecido aquilo. Aquilo assim, é um pouco de polêmica que a gente não tem que entrar muito, né? Eu falei, né? O Felipe é um dos pilotos mais talentosos que a gente tem na situação ali de Stock Car e do Brasil. E o dia que rolar um pouco mais de calma, porque se eu pensar direito, eu devia ter usado o push como ele usou, porque eu ia pensar, puta, o moleque vem pra... Porque antes do pit stop ele não tinha ritmo para me passar. E depois do pit stop eu falei, cara, eu vou usar o push lá na reta de largada que era mais
eficiente, até para não gastar muito. E tudo que você quer numa volta de saída de box é não se envolver em ultrapassagens, porque os outros vão parar no box e você vai perder um meio segundo, 1 segundo, 2 segundos, que são... Pode ser duas posições Pô, fáceis. você joga fora. Eu falei, cara, não vai usar o push agora pra... E aí, quando eu vi a luzinha acesa, e ainda com o Felipe, eu falei, puta. E aí, eu limitei, mas eu tinha um espaço para ele. Só que na primeira volta, ele já tinha me passado na mesma situação que aí eu me coloquei. Ele me passou por fora. E por que não bateu? Porque eu tirei, para não bater. Porque ia bater do mesmo jeito, na primeiríssima volta. Entende? Entendi. E daí... Aí depois ele veio para me passar e ele teve que parar o carro. Eu falei, bom, então eu vou fazer igual ele e vou entrar, porque vai ficar perdendo tempo. Só que daí a segunda perna ele ficou por fora. E ele não quis ceder da mesma forma como tinha sido o meu pensamento anteriormente. Mas é assim, não tem muito o que ficar, né? Ele foi punido, foi uma visão dos dirigentes, da forma como é e tal. Que fique claro que eu dei a minha versão daquilo que aconteceu. Acho desnecessário pelo fato que a gente está lutando para chegar mais para frente. Essa posição não era uma hora, né, a gente tinha que ter... Eu ia usar o push na reta principal, porque a gente estava disputando ali contra os Eurofarmas, aquela coisa toda. Então, mas meu carro estava muito competitivo, novamente, bem como esteve em Goiânia. Em Goiânia eu tive um problema de bomba de gasolina na classificação, larguei de 20º, mas fiz uma segunda corrida que eu cheguei em 4º. Os pushes essa vez não foram tão efetivos quanto foi Goiânia, né? Só que a gente não fez a segunda corrida, então não sabemos. A gente viu ali que foi uma sugestão que eu havia dado. Eu acho que a segunda corrida, para quem vai narrar e comentar, ele precisa saber o número de pushes. Sim. Porque o cara às vezes não assistiu. No nosso, eu também acho. Tem um número do lado. Como é que chama? No para-brisa. Para todo mundo ver quantos pushes tem. Eu acho que é bom para os narradores que já são semi-perdidos, né? Porque a corrida tem muito carro, muita coisa acontecendo. E também para o público, de vez em quando, olhar, ver uma disputa, aí ver um número, sei lá, 20 e o cara da frente 10. Mas isso ia mudar um pouco... Mas é igual pra todo mundo. A estratégia? Mas eu sei, ia mudar. Mas eu saber o quanto você tem pra segunda corrida não muda muito a minha estratégia. Eu sei que você tem 5 a menos do que eu e posso pensar em algo. Mas eu acho que isso é importante. Olhando mais do lado comercial, porque os narradores conseguem contar uma história um pouco mais real e quem tá assistindo consegue ter um pouco mais de nota. Porque é difícil de entender às vezes, né? Tudo bem que facilitou muito corrida sábado, corrida domingo. Mas tem, às vezes, a pessoa que não assiste Stock Car, que tá vendo, e o narrador consegue explicar um pouco mais fácil o que tá acontecendo, né? O cara que usou todos os push no sábado, por que ele tá indo pra trás no domingo. Muita coisa que eles falam, eles vão um pouco no achômetro. Então, se tiver um pouco mais de informação, tudo bem. Aí, entre os pilotos, a gente fica sabendo quem tá fazendo o quê. Mas eu acho que, olhando o lado comercial, seria bom. A GP3 a gente fica sabendo mais ou menos, né? Desculpa te interromper. Você tem um software pra ver a velocidade de reta e você sabe exatamente. Então, 90% das vezes você sabe os números. Contar na reta, ver que o cara passou mas toda a reta verde. Mas em Goiânia não, né? Porque tem a miolada. Porque você usava muito no miolo. Essa corrida, eu contei pra você quantos eu havia pensado, né? Eu fiquei olhando a velocidade de todo mundo e deu pra ver fácil. Não. Mas é uma coisa que, assim, voltando, meu carro estava muito competitivo, estava muito, muito tranquilo. Eu acho que a equipe TMG está andando mais forte que a galera. Por um motivo ou por outro, eles chegaram a um acerto que eles estão andando mais e, a gente tem que trabalhar para tentar ganhar. A Eurofarm andou muito bem, o Daniel andou, o Ricardinho também. Então tem equipe que deu um salto de qualidade de Goiânia e teve outras equipes que só repetiram o feito. Essa questão que vocês falaram do push no número, teve um ano que a GP3 ela colocou a asa móvel e você era limitado a 8 acionamentos por corrida. Então você tinha do lado ali no dash o quanto o número ia... A Indy não tem isso? A Indy fala quantos segundos você tem que você ainda tem.
Mas aparece na transmissão direta, é legal, porque no carro em si não tem nenhum número, só na transmissão. Sim, mas entendeu? aí pela transmissão a equipe vai falar, ó, o cara de trás de você já Sim. usou 80% do push dele, você ainda tem 50%. Mas Stock Car já não teve isso, pá? Alguma vez eu lembro que eu acho que você disputando com o Thiago Camilo, se eu não me engano, tipo... Um númerozinho. Cuida do milhão e a gente sabia que você tinha 4 ele 3, assim, alguma coisa desse tipo. Eu lembro que tinha um raiozinho do lado do nome, algum tipo de número, não sei se já foi feito um esquema desse. Pode ser, sabia? Pode ser um... pode ser. Enfim. E o seu fim de... Não, nada, só teve uma corrida, classificamos bem mal os 2 carros, o carro do Gaetano erraram o pneu, né? Foi essa condição que o Rubens falou, que alguns foram de chuva e os que acertaram foram de slick, eles foram de chuva e erraram. No nosso, a gente também fez um setup achando que a pista ia demorar, acho que a calibragem muito alta talvez, e no final estourou e o carro no final já não virava mais e todo mundo abaixou na última volta. Até a última volta acho que a gente era top 3, alguma coisa assim. E na corrida a gente saiu de 24º, nem lembro, e terminamos em 13º na corrida, sem usar muito push, então acho que foi uma corrida boa. Mas ainda estamos... Eu achei que a equipe, a gente teria evoluído um pouco mais. A gente evoluiu, obviamente, mas não no nível que eu gostaria. Eu acho que a gente ainda está se entrosando, tiveram alguns pisando no próprio pé lá, a gente tem que melhorar um pouco mais. Eu acho que, de certa forma, foi até um pouco de sorte de não ter a segunda etapa de ontem, que foi na chuva, para a gente se preparar até um pouco melhor quando eles decidirem fazer essa prova. Então, né, eu gostaria que tivesse tido a prova, acho que daria, talvez tivesse esperado um pouco mais, daria para ter a prova, porque a chuva foi diminuindo depois. Mas, obviamente, questões comerciais, TV, isso, aquilo, provavelmente decidiram não fazer. Mas temos que melhorar, batalhar. Acho que se não tivesse sido a penalização que a gente tomou em Goiânia de eu ter usado o push na hora errada, a gente estaria ali em 8º, 7º no campeonato. Mas o CCC todo mundo tem, né? Fácil falar. Próxima prova da Stock, então, Interlagos. Daqui a 3 semanas. Daqui a 3 semanas. Você vai me convidar? Não sei. Eu te convido. Dudu, perguntinha pra você. Xiii, quando chega essa hora... Não, só uma perguntinha. Não, pra dizer a verdade, uma pra ele e outra pra ele. Mas, Boa. você claramente está estabelecido na Stock, já ganhou corrida, ainda passa o sonho de competir fora do Brasil, até eventualmente o sonho de tentar um dia, não sei, chegar na Fórmula 1, ou você acha que o timing já não tá mais favorecendo, que também absolutamente não tem nada errado você fazer uma carreira aqui no Brasil. Você pega o Thiago Camilo, por exemplo, correu praticamente a vida inteira dele aqui no Brasil, tá com a Ipiranga há mais de 20 anos, quem sabe isso daí pode acontecer com você também. E ele teve uma carreira brilhante, tá tendo uma carreira brilhante aqui no Brasil. Como você enxerga isso? Você enxerga se concentrar um pouco mais no Brasil, deixar fora do Brasil pro Fefo, ou meio que ainda tentar, se aparecer uma oportunidade, tentar ir para fora? Na verdade, meu sonho sempre foi chegar na Fórmula 1. Eu sempre quis poder me estabelecer lá fora e correr lá, mas infelizmente a gente não teve o apoio que a gente precisava, o apoio financeiro. Eu acho que hoje em dia grita muito alto, muito mais alto do que qualquer resultado ou qualquer... como o Nelsinho mesmo estava falando, acho que precisa ter um plano de carreira muito bom quando você tem esse apoio financeiro, e infelizmente a gente não teve esse apoio. Então eu tive que fazer uma escolha que foi muito difícil, de poder voltar para o Brasil. Graças a Deus eu fui muito bem abraçado aí pela Mobile Ali Full Time, que me deram essa oportunidade, estão me dando de novo essa oportunidade de poder estar correndo. Mas é lógico, meu sonho sempre foi correr na Europa, eu ainda tenho essa vontade. Não, na minha visão, não dá mais para chegar na Fórmula 1 de jeito nenhum. Se eu achasse que tivesse a mínima chance, eu tentaria. Mas como eu falei, acho que o timing já foi, eu já tô muito velho para tentar chegar. Detalhe, muito velho, vai. Muito velho para tentar chegar na Fórmula 1, né? Eu acho que eu nunca andei num carro de Fórmula 3, eu nunca tive essa chance. Então, eu ia ter que fazer tudo isso de novo, né? Então, é muito difícil.
o meu sonho ainda é tentar correr, um dia me estabelecer, de certa forma conseguir conciliar a Stock Car com alguma outra categoria lá fora. Gosto muito da carreira do Daniel Serra, gosto muito da carreira do Felipe Fraga também. Então, quem sabe um dia eu tenho a oportunidade aí de correr uma IMSA, uma WEC. Eu acho que esse seria aí, eu estaria muito realizado se eu conseguisse. No momento eu estou muito feliz de trabalhar com quem eu estou trabalhando na Stock Car. Estou tentando ali virar alguém, me estabelecer de fato. E é isso. Mas você já está estabelecido. Eu acho que não tem bastante coisa a ser feita. Não, poderia ser melhor? Sim, sempre pode ser melhor. Bastante coisa. Mas eu acho que você já entrou, você já mostrou quem você é. Você já largou, como você mesmo estava comentando, do lado do seu pai, que sem dúvida nenhuma é uma referência muito grande. Então, ganhou corrida. Pior seria se, por exemplo, teu pai estivesse ganhando e você estivesse andando em 25º toda a corrida. Não uma corrida que pode acontecer. A Stock é super competitiva. É claro que você pode errar. Num fim de semana você está mais para trás. Mas eu acho que quanto a isso, pelo menos na minha cabeça, eu acho que essa hipótese já não existe mais para você. Obrigado, que bom. Fico feliz de escutar isso de você. Mas é isso, acho que ainda falta muita coisa para eu poder fazer dentro da Stock Car mesmo. Eu subi uma vez no pódio, já faz tempo, já nem lembro mais como é que é parar o carro na plaqueta lá. Então, estou trabalhando bastante para tentar repetir esse feito. Acho que esse fim de semana era um fim de semana, né? Como o Nelson falou, todo mundo tem os seus ICs. Mas é isso, esse fim de semana, teoricamente, era para ter sido talvez uma volta ao pódio, mas eu tô tentando evoluir sempre. Eu tenho uma equipe muito forte atrás de mim, eu tenho referências muito boas dentro da equipe, e é isso, tentar melhorar sempre, melhorar minha pilotagem. Eu acho que esse ano é um ano diferente para mim, onde eu já chego com mais experiência na categoria, e é isso, tentar fazer o meu melhor sempre dentro da pista. Você acha que o teu professor entende um pouco de carro de corrida ou não? É bom, né? Me ajuda muito poder ter ele lá. Tá vendo? Olha. Tô indo bem. Um dia você chega lá. E o Fefo? Conta um pouco do Fefo pra gente. O Fefo agora ele tá já no segundo ano dele de Europa. É muito difícil na Europa, né? Hoje em dia, como o próprio Nelsinho falou, quando você sai da escola aqui, onde está tudo certo, em 2022 ele ia para a escola, corria de Fórmula 4, estava em casa, né? Tinha jantar da mãe, tinha todo mundo, e do nada o moleque larga tudo e tá morando sozinho, onde ele não fala a língua e tem que andar num carro diferente, pistas que ele não conhece, é muito difícil. Mas é isso, eu espero, rezo todo dia para que ele tenha uma passagem na Europa mais tranquila que a minha e que ele possa ter sucesso. Eu acho que ele é um piloto muito bom, ele tem uma cabeça muito forte. Tomara a Deus que ele tenha a oportunidade de ir para frente, andar de Fórmula 3, Fórmula 2, conseguir chegar onde ele mais quer. E a sua pergunta para ele? Você tem alguma? Não? Acho que não. Isso porque ele chegou em casa 4h30, que ele falou, ó. Da corrida. Ele falou qual 4h30? Não, essa época já passou. Ô, Rubini, a tua Soul Indy 500, se você olhar para o mês inteiro, o que você acha que faltou? Porque claramente tudo que você acelerou até hoje, você sabe o que está fazendo. os resultados falam por si próprio. O que você acha que faltou em Indianápolis, ainda mais tendo o Tony do seu lado, e o Tony para Indianápolis especificamente, para mim, na época áurea dele, ele era o cara, ou um dos caras. Se não era o cara, era um dos, com certeza, top 2, top 3, largada, relargada dele, ele sempre soube aproveitar muitas oportunidades, sempre soube entender o carro em Indianápolis. O que você acha que faltou? Só foi um pouco mais de tempo para você se acostumar? Eu vou te falar, para mim, eu acho que o que faltou foi não saber, em nenhuma hipótese,
que as últimas 10 voltas eram tão diferentes do que 3 horas de prova. A forma como as pessoas, assim, aquela pessoa que ficou a corrida inteira te Andando deixando tranquilo. aquele gap na parte de dentro, ele simplesmente já não era mais meu amigo. E aí, cara, eu me perdi. A primeira hora que eu entrei, puta, quase bati na 1. Aí, cara, porra, pra você se recuperar num tempo da 3, da 4, 2 já tinham te passado. E aí, pô, o cara jogando em cima. Jogando em cima? Eu nunca vi o negócio do oval. Eu, assim, demorei 5 das 10 voltas pra entender que era outra corrida. Só que daí já tinha terminado a Já corrida. tinha terminado. E eu caí, eu larguei, acho que larguei em 7º na última relargada. Ou na penúltima relargada. Mas aí, eu fiquei mais tempo tentando me recuperar do fôlego com um carro ok. Não era um carro de nível competitivíssimo, assim. Era um carro ok. E foi isso, cara. Pra mim foi... Os anos seguintes teriam me ensinado mais. E, enfim, eu me diverti no oval. Só que eu achei que, como você pode mesmo confirmar, você depende muito daquele cara que você tá competindo, né? Tipo assim, o Dixon chegou pra mim no primeiro dia que eu fui lá no treino, ele falou, não toca aquela linha branca. O cara foi amigo e desceu lá no meu motorhome e falou, não toca, que você vai se machucar. Então, pô, você tinha amigos lá, você tinha situações. Mas o próprio Tony, na última relargada, ele tava com o capeta embutido ali, não tinha nem o que fazer. E é uma coisa que você já... Então, a última relargada, você só baixa o cinto e pé embaixo. E eu achei que, ali tinha um respeito maior, tal. Eu não tava preparado para aquele final. E eu acho que fui 11º, né? 10. Melhor Hulk do ano. Então, melhor Hulk ali da situação, mas eu teria feito mais. Depois eu fiquei pensando, até que, né, as crianças brincam comigo que eu saí do carro, eles assustaram, assim, falaram que eu tava falando muito alto. Nossa, muito alto. Eu não sei o que tava acontecendo. Eu falei, nossa, meu pai tá com um tilt. Não sei se era labirintite, o que tava acontecendo. Deu muita volta. Não, cara, eu tava numa adrenalina. Primeiro eu tava puto. Porque, eu falei, cara, os caras... Não, e você liderou 2 voltas, né? Você foi o único Hulk daquele ano a liderar. Você liderou 2 voltas, você ganhou um monte de troféu, um monte de coisa chata que a gente teve que fazer lá. Eu como filho, né? Mas a gente lembra que pra gente, né? Porque isso foi 2012. 2012 eu tinha 10 anos e o meu irmão 6. A gente, quando viu meu pai liderando 2 voltas, falou, ganhou isso aqui. Esquece. Fórmula 1, piloto de Fórmula 1, né? Esquece, ganhou. Aí voltou em 10º, já tava meio... uma 10º, né? E aí voltou falando alto, estamos tomando bronca, será dele que tá acontecendo? Cara, e assim, o que eu faria diferente naquilo lá também, Christian, era... Eu deveria ter feito provavelmente uma coisa muito difícil, que era um sabático, e aí ter entrado numa Penske, ter entrado numa Ganassi, ter entrado... Porque assim, o meu carro era um carro feijoada, velho. Era tipo pedaço de um, cabeça do outro, era um negócio... muito assim, feito na última hora. Fizeram de maior coração e tal, mas era até... Ele falou, isso aqui é teu estrategista. Aí na primeira corrida, o cara, depois de 8 voltas, ele me perguntou se eu tava acelerando ou economizando, sendo que a gente teve reunião antes da prova. Eu falei assim, nossa, acho que esse nunca trabalhou com estratégia antes, entendeu? Aí eu que tive que começar a fazer uma coisa, mas você, de novo, pode me confirmar. Ali, se você não tiver uma visão de fora, você não consegue fazer como na Stock Car, que você avisa o mecânico, tem cara na pista, eu vou entrar então no box agora, ou, né? Ali é um negócio, tem que ter uma química, né? Então, foi muito legal que no final do ano eu estava muito competitivo. Eu estive em Milwaukee vendo você quando você entrou Quando eu deixei aquele furo lá na parede. Que a gente se preocupou pra caramba, que aquele entrou de costas, e eu falei, nossa, esse lugar eu nunca... Eu não deixei ninguém treinar. Acabou. E aquela lá, foi quando teve aquele... o Hurricane, sei lá, você lembra? A corrida, acho que ela aconteceu segunda, sei lá, eu sei que demorou pra entender, e você tinha batido... e eu fiquei no meio da pista vendo e eu falei, cara, eu nunca vou andar nesse negócio aqui, você tá de brincadeira. Falei, e aí quando eu cheguei, foi o meu melhor oval,
Eu classifiquei em terceiro, e se não fosse Em a estratégia, eu ia ganhar a corrida. Do fundo do coração, aquele carro era campeão. Era aquele carro que você solta, ele vai, entra, você pega, e assim, por dentro, por fora. Não tinha... E foi a minha melhor prova. Só que aí, a tal da estratégia, o Tony me zoou até hoje, que o cara tava, tipo, em 17º, aí fez uma parada daquelas assim, deu uma amarela, todo mundo foi pra dentro, ele não parou, chegou em segundo. E eu cheguei em 8º, 9º, sei lá onde. A categoria me deixava louco, velho. Mas não me parou também. Não, por quê? Tal. Então, foi isso. Teve muita inexperiência. Agora, só para finalizar. Tranquilo. É minha última, prometo. É que o pessoal tem compromisso, não é a gente? Senão a Não, gente tudo bem. ficava Mas aqui. voltando para os seus tempos áureos. Se você pudesse escolher um evento, seja Grande Prêmio do Brasil, Mônaco, Indianápolis, enfim... Qual evento que você gostaria de participar de novo, mas você estando no top, no seu melhor, com o carro competitivo, com tudo perfeito? Eu já sei o que você vai responder. Qualquer Interlagos que eu pudesse ganhar. Sabia. Qualquer 2003 já serviria. Aquela 2003 acabou a gasolina. Eu sei, aquela que você ficou parado na entrada do laranja do lado de fora. Isso, esse aí é um que dá um apertinho. Opa, assim. até eu fiquei com enjoo naquela corrida. Eu falei, ouch, não foi legal isso daí. E assim, o pior daquele dia, eu já declarei isso, estar no box, na reunião, e ligarem o motor. Eu falei, colocaram gasolina e o carro pegou. Porque é melhor ter quebrado, tipo, explodido o câmbio. Tipo, voado biela pra tudo peça. assim, tô com o cotovelo doendo, que a biela bateu no carro, tinha que acontecer isso na nossa época. Não. Quando eu desvelava, O Reninho quase perdeu o braço. É verdade. Não. Essa 2003 realmente foi dolorida pra gente assistindo, imagina no carro foi. como que foi. Dudu, Rubinho, valeu demais pela presença de vocês aqui. Precisa voltar um dia sem corrida, sem nada, e só ficar contando os podres, assim, de vocês pra... Ó, eu aproveito para agradecer vocês pela oportunidade, mas você viu que... É tio Christian, né? Você viu o que o tio Christian falou, né? Tio Nelsinho também. Não, mas você tem... Você tá... Eu tô na mesma Chama categoria de primo, do né, Chris. assim, vai. Você é um cara estabelecido. Eu sempre falo isso muito pra ele, né? Porque pai, meio babão, aquela coisa toda. Mas eu sou muito babão. Eu sou muito babão, mas esse aí é melhor que eu. Então é só... Toda corrida que ele ganhar, você vai chorar? Pra caralho. Toda? Desculpa. Mas muito. Tá, se ele ganhar 15 corridas, a 15ª corrida você vai estar chorando. Eu dentro do capacete, eu sou uma geladeira, cara. Ele sabe a minha concentração, a forma como eu faço. O Nelsinho mesmo, a gente já teve junto lá, ele sabe. É que assim, eu ao falar deles, eu me emociono. Pra mim... Eu volto, é uma frase que ela é do Cortella e que eu escuto, que eu gosto, que é: a vida é muito curta para ser pequena. Então eu vou chorar sempre, porque, é uma baita emoção poder... É muito ali, você tá na largada ali, dá um abraço no cara, tá? A hora que você entra, viseira, vai, só quebradeira e pronto, mas... Puta, eu realmente tenho que levantar a mão pro céu, porque é uma situação muito legal. E depois a gente ainda divide o carro tudo no Porsche, o Fefo também. Então, puta, é muito legal. Falta uma Le Mans vocês três, hein? Seria muito legal, mas custa caro. Nós estamos dando uma olhada aí, quem quiser, assim, pensar nessa situação e tal, é caro. Daytona já é mais barato? Daytona é mais barato. Daytona mas é pouco também. Não é muito mais barato, não. Mas a gente tem apoiadores, a gente tem, né, da forma como a Porto, a Marte estão ajudando o Fefo lá fora. A gente tem sonho e a gente nunca falou disso aqui, mas eu coloquei ele para sentar num Aston Martin lá, num GT3 em Snetterton, lembra de Snetterton? Nossa, Bombhole. Scorum. Na nossa época a gente lembra do... Qual que é a pior pista da Inglaterra pra você? A pior é Pra mim é Snetterton. Croft.
Croft é Eu nem ruim. andei nessa. Não, mas Netherton hoje é diferente. Ela tem 1 quilômetro a mais. Mas tem um miolo no meio? Não, Não, fizeram tem uma baita- tem é até legal a 1 até. que é meio flat, aí você vai um pouco mais longe, É. volta, porque antes a 2 era uma curva de alta que pegava Mas, reta. mas a É, embaixo da Pompo e a ponte, é. Corm tá Ainda lá. tá lá. E ele fez tempo de pole position e tal. E o cara falou assim: agora é você. Eu falei: nem precisa. Vim aqui pra mostrar ele, porque eu e ele fomos andar, né? E eu andei mais na chuva e ele secou. E o cara, botou um pneu nele lá, ele deixou já o nominho dele lá pra fora, entendeu? Que é difícil pra ele, né? Ele é filho do cara que chegou. Então, será que tá sendo vendido como filho ou como... Pô, ele foi lá e mandou uma volta. Chorei também. Nossa, tá... Pra mim, qualquer vitória é vitória. Show. Já perguntei pra ele, vocês sentem vergonha quando o pai chora? O Fefo falou assim, sinto. Falei, tá bom, desculpa. Você sente? Não, eu não sinto. Eu acho que faz parte dele. E, como ele falou, é muito, muito curto pra gente ficar pensando o que o outro acha, que eu vou chorar e tal. Eu acho que se um dia a gente subir no pódio junto na Stock Car, é capaz que eu chore também. Vai acontecer, meu filho. Boa. Dudu, valeu, cara. Boa, obrigado. Obrigadão aí. Obrigado pela oportunidade Portas de são estar abertas aqui pra vocês. conversando com vocês. Muito obrigado. Boa. Valeu também, Rubinho, também. Já Tamo sabe o junto. caminho. Valeu. Valeu, Cris. Valeu, obrigado. Mais. Boa sorte pra vocês. A próxima é Interlagos, né? Boa sorte, boa sorte. Ah, boa a sorte. credencial eu te arrumo. Se arruma a credencial, obrigado. Então. Mas pega o de camarote pra ele não ficar enchendo o saco no box. Não, a última que ele me deu era lá da arquibancada. Lá Então, era quase lá na junção que eu tinha que ficar assistindo a corrida. Pô, tua cotação tá ruim, a minha tava legal até. Você quer que eu faça? O Thiago eu botei ele pra andar no carro. Aí, ó, então. tá vendo? Eu já andei. Valeu, Nocinho. Até mais. Turma, valeu mais uma vez. Aqueles recadinhos básicos. Like no vídeo, se inscreva no canal, compartilha com a galera que esse Pelas Pistas merece muito. E semana que vem a gente volta falando também dos assuntos da velocidade, do nosso vexame no bolão. A gente vai falar da semana que vem também ali, já projetando também o Grande Prêmio do Japão. Valeu demais, turma. Um grande abraço e até a próxima.